Eu ainda me lembro da exata sensação daquela noite, como se meu corpo tivesse guardado cada segundo dentro da pele. Não foi apenas uma lembrança, foi um choque. Um daqueles momentos que dividem a vida em duas partes muito claras, antes e depois. Antes daquele toque, eu estava apenas tentando sobreviver aos meus próprios dias. Depois dele, eu comecei a sentir de novo. E para alguém que já tinha aprendido a viver no automático, sentir de novo era quase perigoso. A chuva tinha começado de repente, com aquela força inesperada que muda o humor da cidade em poucos minutos. As pessoas correram para se proteger, os carros diminuíram a velocidade, as luzes se refletiram no asfalto molhado e tudo ao meu redor parecia desfocado, como se o mundo tivesse se transformado em um cenário distante e eu estivesse sozinha dentro de um pensamento sem fim. Eu saí do evento mais cedo naquela noite, porque já não aguentava mais sorrir por educação, responder perguntas vazias e fingir que estava bem. Não estava. Fazia meses que eu não estava. Eu me chamo Lara, e naquela época eu já tinha aprendido a esconder a dor com elegância. Era o tipo de coisa que as pessoas elogiavam sem perceber. Diziam que eu era forte, centrada, madura. Diziam que eu sempre sabia o que fazer. Mas ninguém via o cansaço de quem passou muito tempo tentando juntar os próprios pedaços em silêncio. Ninguém percebia que por trás da postura firme existia uma mulher exausta de ser prudente, exausta de parecer inteira, exausta de ser o próprio abrigo quando tudo dentro dela pedia colo. Eu desci os 3 degraus da entrada do salão com cuidado, segurando a barra do vestido para não tropeçar. A rua estava escura, iluminada apenas pelos postes e pelos faróis que passavam de vez em quando. Eu procurava meu carro com os olhos, enquanto apertava a bolsa contra o corpo. Foi quando senti o salto prender em uma pequena fresta da calçada. Meu corpo inclinou para a frente, antes que eu conseguisse reagir. E então aconteceu. 2 mãos firmes seguraram minha cintura. Não foi um toque brusco. Foi rápido, preciso e ao mesmo tempo forte o suficiente para me impedir de cair. Meu corpo foi puxado de volta, e minhas costas bateram de leve contra um peito quente e sólido. Por um segundo, ou talvez por vários, eu parei de respirar. O som da chuva ficou distante. O frio da noite desapareceu. Tudo o que existia era aquele contato inesperado, a pressão segura das mãos sobre a minha cintura, o calor de um corpo masculino tão próximo do meu, e uma sensação absurda de reconhecimento por algo que eu ainda não conhecia. Fechei os olhos por reflexo, como se meu corpo precisasse registrar aquela sensação com mais profundidade. O perfume dele chegou primeiro, amadeirado e limpo, discreto, mas marcante. Depois veio a voz, baixa e calma, quase ao meu ouvido. Cuidado! Foi só uma palavra, uma única palavra, mas havia nela um tom que mexeu comigo de um jeito estranho. Não era apenas preocupação, era presença, era firmeza. Era o tipo de voz que não invade, mas ocupa espaço. O tipo de voz que parece tocar onde as mãos não alcançam. Quando me virei, encontrei um homem que não combinava com o caos daquela noite, porque havia nele uma serenidade que parecia desafiar a tempestade. Alto, ombros largos, cabelos escuros levemente molhados pela chuva, barba discreta, traços fortes e um olhar tão atento que me fez perder o eixo por dentro. Não era apenas bonito, era intenso. Tinha aquele tipo raro de presença que faz a pessoa parecer maior do que o espaço que ocupa. Como se a energia dele chegasse antes do resto. Ele soltou minha cintura devagar, mas não imediatamente, e essa demora mínima foi suficiente para provocar em mim uma corrente elétrica silenciosa. Eu senti falta do toque antes mesmo que ele terminasse, e isso me irritou, porque eu não era o tipo de mulher que se abalava com facilidade, muito menos com um desconhecido. Muito menos daquele jeito. Você está bem? Ele perguntou. A pergunta era simples. A resposta não era. Porque eu podia dizer que sim, como sempre dizia. Podia ajeitar o cabelo, endireitar os ombros, agradecer e ir embora. Podia continuar sendo a mulher equilibrada que não se permite estremecer por nada. Mas a verdade era que eu não estava bem fazia muito tempo. E pela primeira vez em meses, meu corpo tinha reagido antes da minha razão. Como se alguma parte adormecida em mim tivesse despertado no exato instante em que aquelas mãos tocaram minha cintura. Estou, respondi mesmo sabendo que aquela palavra não carregava nem metade da verdade. Ele me observou por um segundo a mais, como se soubesse que eu estava mentindo, mas decidiu respeitar.
Isso me surpreendeu. A maioria das pessoas insiste quando percebe uma fraqueza. Ele não. Apenas inclinou levemente a cabeça e deu um passo para o lado, me devolvendo espaço. Ainda assim, o ar entre nós continuava carregado de alguma coisa difícil de explicar. Alguma coisa que não cabia em educação, nem em acaso, nem em simples gentileza. Seu carro é aquele? Ele perguntou apontando para o outro lado da rua. Assenti. Minha voz parecia presa em algum lugar estranho dentro do peito. Então eu acompanho você até lá. Era uma frase comum, mas na boca dele soou como promessa. Não precisa, respondi, rápido demais. Um canto da boca dele se moveu num quase sorriso. Não era ironia. Parecia apenas paciência. Eu sei, mesmo assim vou. Eu deveria ter recusado outra vez. Deveria ter dito que não precisava de ajuda, que estava acostumada a cuidar de mim, que sabia atravessar uma rua sozinha, mas alguma coisa em mim estava cansada de resistir o tempo todo, cansada de transformar toda aproximação em defesa, cansada de confundir cuidado com ameaça. Então apenas concordei com um gesto. Nós caminhamos lado a lado sob a marquise estreita do prédio, e o silêncio entre nós não era desconfortável. Pelo contrário, tinha peso, temperatura, intenção. Eu sentia a presença dele de uma forma quase física, mesmo sem encostar de novo. Sentia o tamanho do corpo dele ao meu lado, o passo seguro, a atenção discreta. Era como caminhar perto de um perigo bonito, um perigo que não machuca por violência, mas por despertar coisas que a gente lutou muito para adormecer. Você saiu antes do fim, ele comentou. Virei o rosto surpresa. Você estava lá dentro? Estava. E eu não vi você. Eu vi você. A forma como ele disse isso me atravessou. Simples, direta, sem exagero. E ainda assim profunda demais para ser esquecida. Eu não soube o que responder. Havia algo quase íntimo naquelas 3 palavras. Como se ele não estivesse falando apenas de ter me notado em um salão cheio, mas de ter percebido um cansaço que eu escondia do mundo inteiro. Chegamos perto do meu carro, e eu procurei a chave na bolsa com dedos menos firmes do que eu gostaria. Ele percebeu o meu nervosismo, mas novamente não invadiu. Apenas ficou ali, perto o bastante para me proteger, distante o bastante para me deixar respirar. Obrigada, eu disse finalmente, sem coragem de encará-lo por muito tempo. Pelo tombo que você não levou ou pela companhia? Ele perguntou. Eu ri sem querer. A primeira risada sincera em muitos dias. Curta, baixa, quase tímida, mas sincera. E ele percebeu. O olhar dele mudou um pouco, como se tivesse gostado de me arrancar aquilo. Pelos 2, respondi. A chuva aumentou, batendo forte no teto dos carros e espalhando pequenos reflexos tremidos pela rua. Por um instante, nós 2 ficamos em silêncio, olhando um para o outro como se algum detalhe decisivo estivesse prestes a acontecer. E estava. Porque naquele momento, eu entendi uma coisa que me assustou profundamente. Eu não queria que ele fosse embora. Não fazia sentido. Eu não sabia quase nada sobre ele. Não sabia seu nome, não sabia sua história, não sabia se era solteiro, não sabia se o veria de novo. Mas havia alguma coisa ali. Uma tensão calma, um chamado mudo. Uma vontade absurda de prolongar aqueles segundos e descobrir se o que eu estava sentindo era carência, curiosidade ou o começo de alguma coisa muito maior. Você vai me dizer seu nome? Ele perguntou com a voz baixa. Lara. Ele repetiu meu nome devagar, como se testasse o som. Lara. Foi estranho ouvir meu nome na voz dele. Estranho e bonito, como se pela primeira vez em muito tempo meu nome tivesse sido dito com real presença. E o seu? Diego. Diego. Guardei aquele nome no peito no mesmo instante, como se ele tivesse encontrado sozinho um lugar que já estava esperando por ele. Eu abri a porta do carro, mas não entrei. Continuei ali segurando a maçaneta, dividida entre a prudência e um impulso que eu não reconhecia mais em mim. Fazia tanto tempo que ninguém mexia comigo daquela forma que meu primeiro instinto era fugir. O segundo era ficar. E os 2 estavam me rasgando por dentro. Você sempre salva desconhecidas na chuva? Perguntei, tentando aliviar a força daquele momento. Não, ele respondeu. Só quando alguma coisa me diz que eu não devo ir embora sem olhar mais uma vez. Meu coração bateu mais forte. Foi inevitável. Não havia vulgaridade na fala dele. Não havia exagero. Havia verdade. E talvez tenha sido isso que mais me desarmou. A sinceridade tranquila. A forma como ele não parecia interessado em impressionar, apenas em ser inteiro no que dizia. O problema era que eu estava perigosamente perto de acreditar.
E acreditar para mim sempre teve um preço. Meu passado ainda respirava em lugares que eu fingia já ter superado. Eu sabia o que era se entregar à pessoa errada. Sabia o que era construir expectativas sobre promessas bonitas. Sabia o que era sentir o chão desaparecer depois de confiar demais. Eu tinha me tornado seletiva não por arrogância, mas por sobrevivência. Meu coração não era frio, era ferido. E feridas aprendem a desconfiar até daquilo que parece cura. Talvez por isso eu tenha dito a primeira coisa defensiva que me veio à mente. Você fala assim com todas? Os olhos dele se estreitaram de leve, não por irritação, mas por compreensão, como se ele tivesse reconhecido exatamente o mecanismo por trás da minha pergunta. Não, respondeu. E você não faz esse tipo de pergunta quando está realmente indiferente. Senti o rosto esquentar, não de vergonha, de exposição. Diego tinha acabado de tocar uma camada minha que quase ninguém percebia, a camada da mulher que se protege brincando, desviando, testando, medindo risco em cada aproximação. Ele viu isso em poucos minutos. E em vez de usar contra mim, apenas deixou claro que tinha visto. Aquilo me abalou mais do que deveria. Boa noite, Lara, ele disse, dando um passo para trás. E foi então que aconteceu a segunda coisa que mudou tudo. Eu poderia ter entrado no carro e deixado aquela noite se encerrar como um encontro improvável, bonito e passageiro. Poderia ter guardado a lembrança daquele toque, daquele olhar e daquela voz como um pequeno desvio na minha rotina triste. Mas antes que eu pensasse melhor, ouvi minha própria voz chamando por ele. Ele se virou. Eu hesitei. Meu orgulho tentou me calar. Minha razão tentou me proteger, mas meu coração, cansado de ser prisioneiro do medo, escolheu falar primeiro. Você disse que me viu lá dentro. Onde? O olhar dele mudou de novo, mais quente, mais profundo, como se tivesse entendido que minha pergunta não era sobre espaço, mas sobre atenção. Na única mesa onde havia uma mulher cercada de gente e ainda assim completamente sozinha. Aquelas palavras me atingiram de um jeito cruelmente bonito, porque eram verdade. E talvez tenha sido naquele instante, debaixo da chuva, com a chave do carro na mão e o peito apertado, que eu percebi que o maior perigo daquela noite não era me machucar na calçada. O maior perigo era aquele homem desconhecido ter enxergado em mim exatamente o que eu mais tentava esconder. E ainda assim permanecer. Fiquei sem resposta. Pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha nenhuma frase pronta, nenhuma defesa elegante, nenhum sorriso treinado. Só tinha um nó na garganta e uma sensação tão intensa que parecia impossível caber dentro de mim. Diego se aproximou apenas o suficiente para não deixar a distância parecer despedida. Vai para casa com cuidado, ele disse. E por favor, não finja tanto que está bem. Isso cansa mais do que a dor. Meu coração se apertou, porque ninguém me dizia a verdade daquele jeito. Ninguém. As pessoas ou tinham pena, ou curiosidade, ou pressa. Diego não. Ele tinha presença. E isso era mais perigoso do que charme. Entrei no carro finalmente, mas antes de fechar a porta, olhei para ele mais uma vez. A chuva caía sobre seus ombros e ele continuava ali, firme, como se não tivesse a menor pressa de voltar para a própria vida. Eu vou ver você de novo? Perguntei sem planejar. Diego sorriu. Dessa vez um sorriso inteiro, bonito, contido e seguro. Se depender de mim, sim. Se essa história já tocou o seu coração até aqui, deixa o seu like agora e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. E me conta nos comentários. Se fosse você no meu lugar, teria seguido em frente ou também teria ficado com medo de sentir tudo isso? Fechei a porta com as mãos tremendo de leve. Liguei o carro, mas fiquei parada por alguns segundos, observando pelo para-brisa embaçado enquanto ele atravessava a rua sob a chuva. E foi naquele instante, com o peito aquecido de um jeito que eu já não lembrava mais ser possível, que entendi o que realmente tinha começado ali. Não era apenas atração, não era só curiosidade, não era carência vestida de encanto. Era o começo de uma desordem linda. Uma daquelas histórias que chegam sem pedir licença, rompem o silêncio das feridas antigas e obrigam a gente a escolher entre continuar se escondendo ou finalmente aceitar ser feliz. Naquela noite, eu ainda não sabia quase nada sobre Diego. Não sabia do peso que ele também carregava. Não sabia dos medos que ele escondia atrás da calma. Não sabia das escolhas difíceis que nos esperavam, nem das tempestades que ainda viriam. Eu só sabia de uma coisa. As mãos dele na minha cintura
não tinham apenas impedido uma queda, tinham interrompido uma solidão. E às vezes, tudo o que muda uma vida inteira é exatamente isso. O instante em que alguém chega, segura você antes do chão, olha fundo nos seus olhos e, sem prometer demais, faz seu coração lembrar que ainda sabe bater por alguém. Naquela noite eu cheguei em casa com a sensação estranha de que alguma coisa tinha saído do lugar dentro de mim. Não era medo, também não era paz. Era algo entre os dois, como se meu coração, depois de muito tempo calado, tivesse decidido sussurrar de novo. E o pior era que ele sussurrava o nome dele, Diego, de um jeito insistente, lento, quente, como se aquele nome tivesse encontrado abrigo em um espaço vazio que eu já não conseguia esconder nem de mim mesma. Fechei a porta do apartamento, tirei os sapatos e caminhei até a janela da sala sem acender as luzes. A chuva ainda caía lá fora, grossa, firme, escorrendo pelo vidro e distorcendo as luzes da rua. Eu sempre gostei de dias chuvosos, mas naquela noite havia algo diferente. A cidade parecia suspensa. O tempo parecia mais lento, e eu me sentia exatamente assim, suspensa entre a mulher que eu tinha sido até ali e a mulher que, sem perceber, começava a despertar depois daquele encontro. Tentei agir com normalidade. Fui até a cozinha, peguei um copo de água, respirei fundo, prendi o cabelo, lavei o rosto, mas cada gesto simples esbarrava na lembrança das mãos dele na minha cintura. Não era só o toque, era a forma como ele me segurou. Com firmeza, mas sem pressa. Com cuidado, mas sem fraqueza. Como se naquele instante o corpo dele tivesse entendido o meu antes mesmo de qualquer palavra. E eu odiava admitir isso, mas tinha sido bom. Bom demais. Perigoso demais. Sentei na ponta do sofá e fechei os olhos por alguns segundos, tentando afastar aquela confusão. Só que, quanto mais eu tentava pensar em qualquer outra coisa, mais voltava para o mesmo lugar. A voz dele, o olhar dele, o jeito como repetiu meu nome, como se o som tivesse importância. O jeito como me viu no salão. O jeito como disse que eu fingia estar bem. Ninguém dizia coisas assim para mim. Ninguém percebia esse tipo de coisa. E talvez fosse isso que mais me assustava. Peguei o celular apenas para distrair a mente, mas a distração durou pouco. Havia mensagens do trabalho, do grupo da família, de uma amiga perguntando por que eu tinha saído mais cedo do evento. Respondi o básico, sem vontade de conversar com ninguém. Eu sabia que se alguém me ligasse naquele instante e perguntasse se estava tudo bem, eu talvez não soubesse mentir. Porque não estava tudo bem, mas pela primeira vez em muito tempo, isso não me parecia totalmente ruim. Fui para o quarto e me olhei no espelho enquanto soltava os brincos. Meu rosto ainda trazia o cansaço dos últimos meses, mas havia outra coisa ali. Um brilho tímido, quase escondido. Um brilho que eu não via havia muito tempo. E foi duro perceber isso. Duro porque me fez enxergar o quanto eu tinha me apagado, o quanto eu tinha deixado de sentir por medo de sofrer, o quanto eu tinha transformado prudência em prisão. Deitei, mas o sono demorou. Rolei de um lado para o outro, tentando encontrar uma posição confortável, enquanto a lembrança daquela noite voltava em ondas. Quando finalmente fechei os olhos, não pensei em promessas, nem em romance, nem em futuro. Pensei apenas naquele instante exato em que eu perdi o equilíbrio e fui puxada de volta. Era como se meu corpo soubesse, antes da minha cabeça, que alguma coisa importante tinha começado ali. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que de costume. O céu ainda estava cinza e o apartamento permanecia silencioso, mas dentro de mim havia um movimento inquieto. Fui preparar café e fiquei olhando a água ferver enquanto meus pensamentos se embaralhavam. Era ridículo. Eu tinha conhecido Diego por poucos minutos. Não sabia quase nada sobre ele. Não existia motivo sensato para aquilo ter me afetado tanto, mas havia afetado. Passei a manhã tentando trabalhar de casa, respondendo e-mails, organizando relatórios, revisando documentos, só que minha atenção escapava o tempo todo. Eu lia a mesma linha 2, 3 vezes e no fim me pegava pensando se ele também tinha se lembrado de mim ao acordar. Se aquela noite tinha ficado na cabeça dele. Se o sorriso dele, quando disse que queria me ver de novo, era realmente sincero ou se eu estava colocando profundidade demais em um encontro breve. No meio da tarde decidi sair. Precisava de ar, de rua, de movimento. Fui até uma cafeteria pequena perto da praça, dessas com mesas na calçada e cheiro de pão quente. Era um lugar simples, acolhedor
e eu gostava justamente disso. Pedi um café e sentei perto da janela. Levei comigo um livro, como fazia sempre que queria me proteger do mundo. Um livro aberto na mesa costuma afastar perguntas, aproximações e silêncios indesejados. Mas naquele dia, nem mesmo as páginas conseguiram me prender. Cada vez que a porta da cafeteria abria, meu coração reagia antes da razão, e isso começou a me irritar. Eu estava me comportando como uma adolescente, quando na verdade já tinha aprendido, com dor suficiente, que expectativas criadas cedo demais quase sempre machucam. Então respirei fundo. Tentei me concentrar no café, no som baixo das conversas, no tilintar das xícaras, no cheiro doce que vinha do balcão. Funcionou por alguns minutos, até que ouvi uma voz atrás de mim. Eu imaginei que você gostasse de lugares assim. Meu corpo inteiro reconheceu antes de eu me virar. Diego. Levantei os olhos devagar e encontrei o mesmo olhar firme da noite anterior. Dessa vez, ele vestia a camisa escura com as mangas dobradas até os antebraços, e isso só piorou o que eu estava tentando controlar. Havia algo nele que chamava a atenção sem esforço. Não era exibido, era natural. O tipo de homem que não precisa falar alto para ser notado. Você está me seguindo? Perguntei mais para esconder o impacto do que por desconfiança. Um sorriso discreto apareceu no rosto dele. Eu poderia dizer que foi coincidência, respondeu, mas a verdade é menos elegante. E qual é a verdade? Ele se aproximou da mesa com calma, sem invadir. Eu passei aqui ontem depois que saí do evento. Vi você entrando algumas vezes antes, quando precisei resolver coisas aqui perto. Hoje resolvi arriscar. Meu coração bateu mais forte, mas mantive a expressão controlada. Arriscou o quê? Encontrar você de novo. Aquilo me atingiu em cheio. Não pela ousadia, mas pela honestidade. Diego falava como quem não tinha medo da verdade, e isso mexia comigo de um jeito que eu não sabia administrar. Apontei para a cadeira vazia à minha frente. Então senta. Ele sentou, e a simples presença dele ali mudou a temperatura do espaço entre nós. A atendente veio, ele pediu café, e por alguns segundos houve apenas silêncio. Mas não era um silêncio pesado. Era cheio de expectativa, cheio de perguntas não feitas. Cheio daquela tensão leve que nasce quando duas pessoas sentem alguma coisa e ainda não sabem o nome exato dela. Você sempre lê em cafeterias? Ele perguntou olhando o livro. Nem sempre leio, às vezes só finjo. Ele arqueou a sobrancelha, divertido. Para ninguém puxar assunto. Funciona. Olhei para ele sem conter um sorriso. Hoje claramente não. Ele riu baixo, e havia algo profundamente agradável nisso. A risada dele não parecia treinada. Parecia sincera, quente, humana. Conversamos por quase 1 hora, e o mais estranho foi perceber como o tempo escorreu fácil. Falamos de coisas simples no começo. Trabalho, lugares da cidade, música, chuva, rotina. Diego não era invasivo, mas também não era superficial. Sabia escutar, sabia olhar, sabia esperar a hora certa de falar. E isso para mim era novo. Com a maioria das pessoas eu sempre sentia a necessidade de me proteger ou de preencher os vazios. Com ele não. O silêncio não era ameaça, era abrigo. Em um momento, enquanto eu mexia na xícara, nossos dedos se tocaram por acaso sobre a mesa. Foi um toque breve, mínimo, mas suficiente para fazer meu corpo inteiro despertar, como na noite anterior. Levantei os olhos imediatamente. Diego também sentiu. Eu vi no jeito como ele respirou mais fundo. No jeito como o olhar dele demorou no meu por 1 segundo além do normal. Não havia vulgaridade naquele instante. Havia desejo contido, havia cuidado. Havia uma pergunta muda que nenhum dos dois teve coragem de fazer. Você está pensando em ir embora? Ele perguntou. A pergunta parecia simples, mas não era apenas sobre a cafeteria. Eu entendi isso no mesmo instante. Não, respondi quase num sussurro. E pela primeira vez em muito tempo, aquela resposta era verdadeira em mais de um sentido. Quando saímos de lá, o fim da tarde já começava a dourar os prédios, e a chuva tinha dado lugar a um vento leve. Caminhamos devagar pela calçada, lado a lado, sem pressa. Em certo momento, Diego aproximou a mão da minha, mas não segurou. Apenas deixou ali, perto, como se me desse a escolha. Eu senti aquele gesto mais do que sentiria um abraço, porque havia respeito. E respeito, quando vem junto com vontade, tem um peso diferente. Então fui eu quem encostou de leve meus dedos nos dele. Foi um gesto pequeno, mas para mim foi imenso.
Porque naquele toque curto e silencioso, eu não estava apenas tocando a mão de um homem. Eu estava tocando uma parte minha que eu já tinha desistido de reencontrar. Depois daquele toque leve entre nossos dedos, eu soube que já não adiantava mais fingir indiferença. Havia alguma coisa crescendo entre mim e Diego, e não era pequena. Também não era confusa do jeito que eu costumava sentir quando conhecia alguém e tentava me convencer de que podia ser especial. Com ele era diferente. Não porque tudo fosse fácil, mas porque tudo parecia verdadeiro. E a verdade, quando chega depois de muito tempo de solidão, assusta mais do que a mentira. Nós continuamos caminhando devagar pela calçada, enquanto o fim da tarde deixava o céu num tom dourado e calmo. A cidade seguia viva ao nosso redor, carros passando, vozes misturadas, o som distante de alguém vendendo alguma coisa na esquina. Mas dentro de mim, tudo parecia em câmera lenta. Eu sentia a presença dele ao meu lado, como se fosse possível tocar o ar que existia entre nós. E talvez fosse isso que mais me desorganizava. Diego não fazia esforço para me impressionar. Ele simplesmente estava ali, inteiro, presente, atento. E eu já não lembrava como era estar perto de alguém assim. Em alguns momentos, nossos braços se encostavam de leve enquanto andávamos. Era um contato breve, quase sem querer, mas suficiente para me deixar consciente do meu próprio corpo. O estranho era que eu não sentia vontade de fugir. Pelo contrário, sentia vontade de permanecer naquele caminho sem destino, como se a rua tivesse ficado melhor só porque ele estava comigo. Você está muito quieta, Diego comentou, olhando para mim com aquele jeito tranquilo que parecia sempre perceber mais do que eu dizia. Eu poderia dizer que estou cansada, respondi. Mas não é só isso. Sorri de lado, sem encará-lo por muito tempo. Você sempre insiste tanto. Só quando sinto que vale a pena. Aquilo me atingiu com uma doçura perigosa. Havia algo no jeito dele de falar que não parecia ensaiado. Não eram frases feitas. Não eram tentativas de me conquistar com charme fácil. Diego falava como quem escolhia as palavras com sinceridade. E isso quebrava minhas defesas com mais facilidade do que eu gostaria. Chegamos à praça perto da cafeteria e fomos diminuindo o passo até parar perto de um banco vazio, debaixo de uma árvore grande que balançava com o vento. O céu já estava mudando de cor e a luz suave do fim do dia deixava tudo com uma beleza silenciosa. Diego olhou para o banco, depois para mim. Quer sentar um pouco? Eu sabia que deveria ir embora. Já tínhamos ficado juntos mais tempo do que seria prudente para um segundo encontro, se é que aquilo podia ser chamado assim. Minha razão dizia que eu estava avançando rápido demais, permitindo demais, sentindo demais. Mas meu coração, teimoso e cansado de viver fechado, queria ficar. Quero, respondi. Sentamos lado a lado, não tão perto a ponto de parecer intimidade declarada, nem tão longe a ponto de parecer distância. E por alguns segundos, apenas observamos a praça. Crianças corriam mais adiante. Um casal mais velho dividia um sorvete. Um cachorro puxava a guia do dono com energia. Era uma cena simples, comum, mas por algum motivo, tudo parecia tocar em mim de um jeito diferente. Talvez porque eu estivesse ao lado de alguém que fazia o comum parecer importante. Posso te perguntar uma coisa? Diego disse. Depende. Depende do quê? Do que você vai perguntar. Ele riu baixo. Você sempre se protege antes de responder? Demorei um pouco para falar, mas com ele os silêncios não me sufocavam. Eles me davam tempo. Quase sempre, admiti. Virou costume. Diego assentiu devagar, como se aquela resposta confirmasse algo que ele já tinha percebido. Então eu vou reformular. Posso tentar entender você? A pergunta me desmontou por dentro, porque ninguém perguntava isso. As pessoas geralmente queriam me decifrar rápido, me encaixar em alguma ideia pronta, me resumir a uma fase, a um trauma ou a um tipo de mulher. Mas Diego não parecia querer me reduzir. Parecia disposto a conhecer o que havia em mim sem me apressar. Você pode tentar, eu disse com a voz mais baixa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, observando o movimento da praça, como se procurasse a melhor forma de continuar. Naquela noite, começou, quando eu vi você no evento, tive a impressão de que você estava longe dali. Seu corpo estava presente, mas o resto, não. Engoli em seco. Era desconcertante ouvir alguém descrever exatamente a sensação que eu tinha e que nunca sabia explicar. Talvez eu estivesse mesmo, respondi. E hoje? Ele perguntou, virando o rosto para mim. Você está aqui?
A pergunta parecia simples, mas tinha peso demais. Porque estar ali não significava só ocupar aquele banco. Significava me permitir sentir, me permitir ser vista, me permitir viver aquele momento sem vestir uma armadura. Olhei para ele com sinceridade pela primeira vez desde que nos sentamos. Estou tentando. Diego sustentou meu olhar. E havia tanto cuidado no jeito como ele me olhava que aquilo quase doeu. Para mim já é muito. Meu peito apertou de leve. Eu não sabia o que fazer com homens assim. Homens que não forçavam, não pressionavam, não usavam intensidade como espetáculo. A intensidade de Diego era outra, mais funda, mais quieta, mais difícil de resistir. O vento soprou um pouco mais forte, e eu levei a mão aos cabelos, tentando prender os fios que caíam no rosto. Diego observou o gesto por um instante. Depois ergueu a mão como se fosse tocar em mim, mas parou no meio do caminho. Esse detalhe me atravessou mais do que se ele tivesse tocado, porque naquela pequena hesitação havia respeito. Havia desejo contido, havia escolha. Pode, eu disse, quase sem pensar. Ele não perguntou o quê. Entendeu. Com uma delicadeza que fez meu coração disparar, Diego afastou uma mecha do meu cabelo e a colocou atrás da minha orelha. O toque foi leve, curto, mas íntimo de um jeito que me deixou imóvel por dentro. Minha pele reagiu no mesmo instante. Meus pensamentos se embaralharam. Eu senti vontade de fechar os olhos, de me inclinar um pouco mais, de não interromper aquele momento. Só que, ao mesmo tempo, uma velha dor se moveu dentro de mim. Era assim que o medo voltava. Não como um grito, mas como um aviso. Uma memória. Uma lembrança amarga de todas as vezes em que eu acreditei na ternura de alguém e depois precisei recolher os pedaços sozinha. Diego ainda não tinha me dado motivo algum para desconfiar. O problema não era ele. Era o que eu já tinha vivido antes dele. Talvez por isso eu tenha me afastado alguns centímetros. Foi pouco, mas ele percebeu. Diego não insistiu. Apenas baixou a mão sem mudar a expressão, sem me fazer sentir culpada. Esse cuidado me comoveu ainda mais. Desculpa, eu disse. Não pede desculpa por ter limites, ele respondeu. Eu gosto mais de você assim. Franzi a testa, surpresa. Assim como verdadeira. A palavra ficou entre nós como uma chama pequena e firme. Eu desviei o olhar por um instante, tentando me recompor. Era difícil demais ser tratada com essa honestidade quando eu tinha passado tanto tempo me defendendo de tudo. Diego parecia enxergar minhas reações com uma clareza que me deixava exposta, mas não ameaçada. E isso era novo para mim. Você fala como se me conhecesse, murmurei. Não conheço tudo, ele disse, mas conheço o suficiente para perceber quando alguém está lutando contra o que sente. Meu coração bateu mais forte. Eu queria negar. Queria dizer que ele estava interpretando demais, que eu ainda não sentia nada tão grande que era cedo. Mas seria mentira. E pela primeira vez, mentir para me proteger começou a parecer cansativo demais. E o que você acha que eu sinto? Perguntei, virando o rosto para encará-lo. Diego me olhou em silêncio. O tempo pareceu diminuir. Acho que você quer confiar, ele disse por fim, mas tem medo do preço. Prendi a respiração. Era isso. Exatamente isso. Não era medo dele. Era medo de mim mesma quando me entregava. Medo da esperança. Medo da expectativa. Medo daquele ponto sem volta em que a gente deixa de apenas gostar da presença de alguém e começa a precisar dela. Senti um nó subir pela garganta, mas me obriguei a manter a calma. E você? Perguntei. O que sente? Ele não respondeu na mesma hora. Passou a mão pelo queixo, respirou fundo, e isso só deixou tudo mais intenso, porque eu percebi que, do lado dele, também havia verdade. Também havia cuidado com o que seria dito. Eu senti alguma coisa por você antes de saber seu nome, respondeu. E isso quase nunca me acontece. Meu corpo inteiro ouviu aquela frase. Não havia exagero. Não havia pressa. Havia uma sinceridade tão limpa que eu não soube me defender dela. O pior é que eu acreditei. Acreditei no olhar, na pausa, no tom. E acreditar era exatamente o que eu mais evitava. Diego! Comecei sem saber como continuar. Eu sei, ele disse, me poupando. Não estou te pedindo nada agora. Mas era justamente isso que me bagunçava. Porque ele não me pedia nada. Não me cobrava definições. Não me arrastava para uma intimidade forçada. Diego apenas ficava, e às vezes a permanência de alguém pesa mais no coração do que qualquer declaração. A noite começou a cair devagar, e as luzes da praça foram acendendo uma a uma. O ar ficou mais fresco.
Eu cruzei os braços por reflexo e Diego tirou o próprio casaco antes que eu dissesse qualquer coisa. Não precisa, falei de imediato. Eu sei, ele respondeu repetindo o que tinha me dito no dia anterior. Mesmo assim, sorri sem conseguir evitar. Ele colocou o casaco sobre meus ombros com calma e o cheiro dele me envolveu no mesmo instante. Fechei os olhos por uma fração de segundo. Era uma sensação simples, mas absurdamente íntima, como se ele tivesse me cercado sem prender. Como se, mesmo sem abraço, houvesse abrigo ali. Ficamos em silêncio mais uma vez, olhando o movimento da praça já mais vazio. E foi nesse silêncio que eu percebi uma coisa importante. Eu não estava apenas gostando da companhia de Diego. Eu estava começando a desejar a presença dele no meu dia, na minha rotina, nos meus vazios. E isso tornava tudo mais sério do que eu queria admitir. Levantei devagar. Eu preciso ir. Diego também se levantou, mas não tentou me impedir. Eu te acompanho. Fomos caminhando até a esquina onde eu pegaria um carro por aplicativo. Meus passos estavam lentos, como se alguma parte de mim resistisse ao fim daquele encontro. Quando paramos, nenhum dos dois falou de imediato. Havia tanta coisa naquela pausa que qualquer palavra parecia pequena demais. Então Diego deu um passo mais perto. Não o suficiente para me encurralar. Só o suficiente para me fazer sentir o calor dele outra vez. Lara, ele disse com a voz baixa. Meu nome na boca dele já começava a ter um efeito perigoso sobre mim. Eu vou com calma, mas não vou fingir que isso aqui não está mexendo comigo. Senti meu coração bater com tanta força que por um instante achei que ele pudesse ouvir. Eu poderia ter desconversado, poderia ter dado um sorriso tímido e ido embora, mas alguma coisa dentro de mim, finalmente, escolheu a coragem. Está mexendo comigo também, confessei. O olhar dele escureceu de um jeito bonito. Mais profundo, mais intenso. Não era triunfo, era emoção. Diego ergueu a mão devagar e tocou de leve a lateral do meu rosto. O gesto foi tão delicado que quase me desarmou por completo. Fechei os olhos por um instante, sentindo a pele aquecer sob seus dedos. Quando abri os olhos de novo, estávamos perto demais. E ainda assim ele esperou. Essa espera foi o que mais me venceu, porque homens apressados eu já tinha conhecido. Mas um homem que deseja e, mesmo assim, respeita o tempo da mulher diante dele, esse é raro. E talvez tenha sido por isso que eu me inclinei primeiro. Não para um beijo, ainda não, mas o suficiente para encostar minha testa de leve na dele. Foi um gesto pequeno, silencioso, intenso. E naquele instante, sem promessas, sem pressa e sem precisar dizer muito, nossos silêncios finalmente começaram a falar. Quando encostei minha testa na de Diego, senti como se o mundo inteiro tivesse diminuído de tamanho só para caber naquele instante. O barulho da rua ficou distante, o vento pareceu mais lento, e meu coração bateu tão forte que eu tive a impressão absurda de que ele podia sentir. Talvez sentisse. Porque a respiração dele mudou. Ficou mais funda, mais quente, mais próxima. E ainda assim Diego não avançou nenhum centímetro além do que eu permitia. Esse cuidado, essa paciência, esse jeito de me desejar sem me pressionar, mexia comigo mais do que qualquer gesto apressado poderia mexer. Ficamos assim por alguns segundos, ou talvez por uma eternidade breve, presos num silêncio carregado de tudo o que ainda não tinha sido dito. Eu queria levantar o rosto, queria descobrir o gosto daquele momento completo. Queria deixar que a boca dele encontrasse a minha e encerrasse de uma vez por todas a distância que ainda existia entre nós. Mas junto com essa vontade veio o medo. Não um medo dele, um medo meu, da força do que eu estava sentindo, da intensidade com que Diego estava entrando em lugares que eu jurava fechados. Afastei o rosto devagar, sem me afastar de verdade. Os olhos dele procuraram os meus no mesmo instante. Havia uma pergunta silenciosa ali, e também havia contenção. Se eu ficar mais um pouco, eu não vou querer ir embora, murmurei. Um sorriso quase triste apareceu no canto da boca dele. Eu também não quero que você vá, respondeu. Mas quero que você vá em paz. Aquelas palavras tocaram fundo, porque era disso que eu precisava e por muito tempo quase ninguém tinha entendido. Não bastava querer ficar comigo. Era preciso me deixar respirar dentro da escolha. Era preciso não transformar sentimento em pressão. Diego parecia saber disso sem que eu precisasse explicar. Meu carro chegou logo depois. Eu entrei ainda sentindo a testa quente do contato com a dele, como se a pele tivesse guardado aquela aproximação como uma promessa inacabada. Antes de fechar a porta,
Olhei para Diego mais uma vez. Ele estava parado na calçada, com as mãos nos bolsos, me olhando como se soubesse que aquele quase beijo tinha dito mais do que muitos beijos por aí. Boa noite, Lara, ele disse. Boa noite, Diego. O carro seguiu, mas eu continuei olhando pelo vidro traseiro até ele desaparecer. Só então percebi que eu estava sorrindo. Um sorriso pequeno, involuntário, desses que nascem quando a alma reconhece alguma coisa boa antes da razão autorizar. Naquela noite, dormir foi quase impossível. Não porque eu estivesse ansiosa, mas porque meu corpo inteiro parecia acordado por dentro. Deitei, fechei os olhos e revivi cada detalhe do encontro. O banco na praça, o casaco sobre meus ombros, o toque dele no meu rosto, a forma como ele esperou. Tudo isso se misturava em mim de um jeito bonito e perigoso. Bonito, porque me fazia lembrar que eu ainda era capaz de sentir com profundidade. Perigoso, porque sentir assim sempre me deixou vulnerável. Levantei da cama perto da meia-noite e fui até a cozinha beber água. O apartamento estava silencioso e a luz fraca da geladeira deixou tudo com um ar de madrugada confessada. Encostei no balcão e fiquei olhando para o vazio. Fazia muito tempo que eu não me pegava imaginando o dia seguinte por causa de alguém. Fazia muito tempo que eu não sentia vontade de acordar e ver se havia uma mensagem. Fazia muito tempo que eu não levava um nome comigo para o travesseiro. Mas eu levei Diego. No dia seguinte, acordei com o celular na mão. Nem lembrava em que momento tinha pegado nele antes de dormir. Havia uma mensagem nova. Bom dia. Espero que você tenha dormido bem. E espero mais ainda que hoje você não finja tanto que está bem. Eu sorri antes mesmo de terminar de ler. Havia algo na maneira como ele falava comigo que me alcançava de forma direta. Não porque fosse poético demais, mas porque era simples e verdadeiro. Diego não parecia tentar me encantar com frases bonitas. Ele apenas dizia o que sentia, e isso vindo dele tinha um peso enorme. Respondi alguns minutos depois, tentando parecer mais tranquila do que realmente estava. Bom dia, dormi mais ou menos, a culpa foi sua. A resposta veio rápido. Então aceito a responsabilidade. Posso compensar com café no fim da tarde? Meu coração reagiu do mesmo jeito ridículo e intenso que já estava começando a se tornar costume. Era cedo demais para alguém ocupar meus pensamentos daquela forma. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que já não adiantava fingir que aquilo era pequeno. Pode, respondi. Passei o dia inteiro trabalhando com uma inquietação boa, o que era raro. Até meus colegas perceberam que eu estava diferente. Uma amiga me ligou no horário do almoço e perguntou, em tom de brincadeira, se eu tinha conhecido alguém. Eu ri e desconversei, mas a pergunta ficou ecoando depois. Conhecido alguém? Sim, mas não era só isso. Eu tinha conhecido uma sensação que eu achava que tinha perdido. A sensação de esperar alguma coisa com leveza, de desejar encontrar alguém sem transformar isso imediatamente em ameaça. No fim da tarde escolhi um vestido simples, soltando o cabelo sem pensar demais no motivo. Queria parecer natural, queria não dar importância, mas dei. Dei importância ao perfume, ao brinco pequeno, ao jeito como a roupa caía no corpo, não para impressioná-lo. Talvez porque eu mesma estivesse começando a me olhar de outro jeito. Diego me esperava na porta da cafeteria, onde tínhamos nos encontrado no dia anterior. Quando me viu, aquele olhar dele se acendeu com uma intensidade quieta que quase me fez perder o passo. Você está linda, ele disse sem rodeios. E o mais impressionante foi que não soou como elogio vazio, soou como constatação, como se ele estivesse dizendo algo que realmente via. Obrigada, respondi sentindo o rosto aquecer. Entramos. Desta vez a conversa começou fácil demais, como se uma parte da intimidade já tivesse sido construída sem que percebêssemos. Falamos mais sobre nós. Descobri que Diego trabalhava com arquitetura, que gostava de caminhar à noite quando precisava organizar os pensamentos, que tinha o hábito de observar pessoas em silêncio e imaginar histórias sobre elas. Ri quando ele admitiu isso, mas no fundo achei bonito. Talvez porque combinasse com o jeito como ele me olhava, como quem vê além do que está aparente. Ele também soube mais sobre mim. Não tudo, ainda não, mas o suficiente para perceber que eu amava dias chuvosos, café forte, músicas que doem um pouco e lugares silenciosos demais para conversas rasas. Contei detalhes pequenos da minha rotina, da minha mania de guardar sentimentos por tempo demais, do meu costume de parecer forte até quando queria desabar.
Diego me escutou como se cada palavra tivesse importância, sem interromper, sem tentar corrigir minha dor, sem transformar meu passado em curiosidade. Foi no meio de uma dessas conversas que o clima entre nós mudou outra vez. Eu estava contando sobre uma fase difícil da minha vida, sem entrar em detalhes demais, quando parei no meio da frase. Minha voz falhou por um segundo. Diego não disse nada, apenas estendeu a mão sobre a mesa, a palma virada para cima, me oferecendo presença sem me cobrar explicações. Olhei para aquela mão por alguns instantes, depois coloquei a minha sobre a dele. O toque foi simples, mas não havia nada de simples no que ele fez comigo. Diego fechou os dedos devagar sobre a minha mão e senti uma onda morna subir pelo braço e se espalhar pelo peito. A pele reconheceu antes do pensamento. A emoção veio antes da lógica. Aquele homem tinha um jeito de tocar sem urgência, e talvez por isso cada contato ganhasse tanta força. Você não precisa me contar nada antes da hora, ele disse com a voz baixa, mas não precisa carregar tudo sozinha. Meus olhos arderam. Baixei o rosto tentando disfarçar. Não queria chorar. Não ali. Não por causa de uma frase. Mas não era só a frase. Era o que ela representava. Alguém me vendo sem me invadir. Alguém me oferecendo cuidado sem querer controlar a minha dor. Alguém ficando. Apertei de leve a mão dele. Você tem um jeito perigoso de dizer as coisas, sussurrei. Perigoso para quem? Ele perguntou. Para mim. Diego sustentou meu olhar. E havia tanto calor na forma como ele me observava que meu corpo inteiro respondeu. Lara, ele disse, eu só quero ser sincero. E se a sinceridade me fizer sentir coisas que eu ainda não sei lidar? Ele não soltou minha mão. Então eu vou ficar do seu lado enquanto você aprende. Meu coração se apertou de um jeito quase bonito demais para suportar. Eu quis beijá-lo naquele instante. Quis atravessar a mesa, tocar o rosto dele, encostar meus lábios nos seus e parar de lutar contra o que já estava claro. Mas talvez justamente por querer tanto, eu permaneci quieta. Porque havia beleza naquela demora, havia intensidade naquela construção lenta, e eu começava a entender que algumas histórias ficam inesquecíveis justamente porque não tem pressa. Saímos da cafeteria já de noite. As ruas estavam úmidas de uma chuva fraca que tinha passado pouco antes. Diego caminhou comigo até uma rua mais calma, iluminada por postes baixos e cercada por árvores. O movimento era pequeno, e o silêncio entre nós estava vivo outra vez. Paramos perto de um portão antigo, onde a luz amarela desenhava sombras suaves no chão. Diego me olhou com atenção. Depois ergueu a mão e tocou a ponta dos meus cabelos. Você sabe que eu estou me segurando, não sabe? Prendi a respiração. Sei, respondi. E sabe por quê? Balancei a cabeça de leve. Porque quando eu te beijar eu não quero que reste nenhuma dúvida em você. A força daquela frase correu pelo meu corpo inteiro. Meu coração acelerou. Minha pele aqueceu. Meus pensamentos se perderam. Eu estava muito perto de ceder. Muito perto de escolher o impulso. Muito perto de deixar que aquele desejo calmo e intenso finalmente encontrasse forma. Mas antes que eu respondesse, meu celular tocou dentro da bolsa. O som quebrou o momento, como uma pedra jogada em água parada. Fechei os olhos por um segundo frustrada e peguei o aparelho. Quando vi o nome na tela, meu corpo esfriou. Era alguém do meu passado. Alguém que eu não queria mais ouvir. Alguém que eu tinha tentado esquecer. Diego percebeu minha mudança no mesmo instante. Lara, o que foi? Eu demorei para responder, olhando para o celular vibrando na minha mão como se ele tivesse aberto uma porta que eu ainda lutava para manter fechada. E pela primeira vez desde que Diego entrou na minha vida, senti o passado ameaçar tocar o presente. O nome na tela do celular parecia maior do que realmente era, como se aquelas poucas letras carregassem peso suficiente para esmagar o momento mais bonito que eu tinha vivido em muito tempo. Meu corpo inteiro travou. O calor que eu sentia por causa da presença de Diego foi atravessado por um frio conhecido, antigo, desagradável. Era impressionante como certas pessoas continuam tendo o poder de nos bagunçar, mesmo depois de já não fazerem parte da nossa vida. Diego percebeu na mesma hora. Ele não precisou olhar para o celular, bastou olhar para mim. Meu rosto devia ter mudado completamente, porque a expressão dele também mudou. Não com ciúme, não com cobrança. Mudou para a atenção, para cuidado, para aquele mesmo estado silencioso de presença que ele tinha sempre que percebia que alguma coisa dentro de mim saía do lugar. Lara,
ele disse com a voz baixa. Você ficou pálida. Eu ainda segurava o celular vibrando na mão, sem coragem de atender e sem coragem de desligar. Era como se aquele toque estivesse me puxando para um lugar que eu não queria revisitar. Um lugar onde eu tinha me perdido de mim mesma por tempo demais. É o Gustavo, respondi finalmente. Falar aquele nome em voz alta me deu uma sensação ruim, como se eu tivesse aberto uma janela para um vento antigo e pesado entrar. Diego continuou me olhando em silêncio, mas agora havia uma firmeza maior no rosto dele. Seu ex? Perguntou sem invadir mais do que o necessário. Assenti. O celular parou de tocar. Por alguns segundos achei que tinha acabado, mas logo em seguida chegou uma mensagem, depois outra. O aparelho parecia queimar na minha mão. Baixei os olhos e senti uma vergonha estranha me atravessar. Não porque eu tivesse feito algo errado, mas porque de repente, aquela parte da minha vida que eu tentava manter longe tinha surgido exatamente diante do homem com quem eu começava a me sentir viva outra vez. Desculpa, murmurei quase por reflexo. Diego franziu a testa. Pelo quê? Por isso, por estragar o momento. Ele deu um passo mais perto, mas manteve a delicadeza de sempre. Quem estragou o momento foi quem ligou sem saber a hora, não você. Aquela resposta me acalmou um pouco, ainda que meu peito continuasse apertado. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. Não queria que Diego me visse como alguém presa ao passado. Não queria que ele pensasse que eu ainda carregava sentimentos por Gustavo, porque não era isso. O problema não era amor, era marca, era ferida, era lembrança de tudo o que eu precisei suportar para sair daquele lugar emocional em que eu quase deixei de me reconhecer. O que ele quer? Diego perguntou. Balancei a cabeça devagar. Eu não sei, e sinceramente não quero saber. Mas a verdade era que eu sabia, ou pelo menos imaginava. Gustavo sempre voltava quando sentia que eu estava conseguindo seguir em frente. Sempre aparecia quando o silêncio começava a me curar. Era como se ele tivesse um talento cruel para pressentir quando eu estava reaprendendo a viver sem ele. Meu celular vibrou outra vez. Dessa vez, em vez de olhar, eu apertei o botão lateral e desliguei a tela. Foi um gesto simples, mas difícil, porque desligar aquela chamada parecia mais do que recusar uma conversa. Parecia escolher, com consciência, não deixar que o passado decidisse o tom da minha noite. Quando levantei os olhos, Diego ainda estava ali, quieto, firme, me esperando no meu tempo. E esse detalhe, mais uma vez, me atingiu profundamente. Ele foi alguém importante? Ele perguntou. A pergunta veio com tanto cuidado que eu senti vontade de responder de verdade. Não pela obrigação de explicar, mas porque pela primeira vez eu queria que alguém entendesse sem me julgar. Foi alguém que eu amei mais do que devia, eu disse sentindo a voz pesar. Alguém em quem eu confiei até quando já não havia motivo. Diego não interrompeu, apenas me olhou com atenção. E ele te machucou? Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Eu fechei os olhos por um instante e assenti. Machucou, mas não do jeito simples que as pessoas imaginam quando pensam em fim de relacionamento. Gustavo não tinha destruído só a minha confiança nele, tinha enfraquecido a minha confiança em mim mesma. Durante muito tempo, eu duvidei da minha capacidade de perceber sinais, de impor limites, de sair antes do pior. Esse tipo de dor não termina quando a relação acaba. Ela fica na pele, nas decisões, nas hesitações. Ele me fez sentir pequena, confessei com dificuldade, como se tudo o que eu sentia fosse exagero, como se a culpa fosse sempre minha. E o pior é que por muito tempo eu acreditei. Diego passou a mão pelo rosto devagar, num gesto de contenção. Eu percebi que algo nele também tinha ficado tenso, talvez pela simples ideia de alguém ter me reduzido assim. Ele não tinha esse direito, disse. Meus olhos se encheram de um brilho incômodo, não de fraqueza, mas de emoção, porque ouvir aquilo era importante, tão importante que doeu. Eu sei disso agora, respondi, mas demorei. Diego respirou fundo, então ergueu a mão e tocou meu braço com delicadeza, como se estivesse me lembrando silenciosamente de que eu estava ali, no presente, e não mais presa àquela história. Demorar não muda a coragem que foi sair, ele disse. Meu peito apertou com força. Havia pessoas que passam pela nossa vida e fazem barulho, e há outras que mudam tudo apenas por dizer a coisa certa no instante em que mais precisamos ouvir. Diego tinha esse dom raro de me alcançar sem me invadir. Ele não tentava me salvar, não tentava se colocar como herói. Apenas reconhecia minha dor com respeito. E isso era mais poderoso do que qualquer discurso bonito.
Ficamos em silêncio por alguns segundos. A rua estava calma, o vento balançava as folhas das árvores e eu me sentia dividida entre a vergonha de estar falando sobre Gustavo e o alívio de não precisar esconder tudo. Você quer me contar mais? Diego perguntou. Olhei para ele surpresa, não pelo convite em si, mas pela forma como ele deixou claro que era uma escolha minha. Não tudo hoje, respondi. Ele assentiu. Tudo bem. Mais uma vez, ele não pressionou. E talvez tenha sido aí que eu entendi algo importante. O contrário de alguém que machuca, nem sempre é alguém grandioso, cheio de promessas e gestos enormes. Às vezes, o contrário é apenas alguém que respeita, alguém que escuta, alguém que não faz você se sentir errada por existir com as próprias feridas. Meu celular vibrou novamente. Não toquei nele. Diego olhou para a minha bolsa, depois para mim. Você quer que eu fique com você até isso passar? A pergunta parecia simples, mas havia tanta ternura nela que eu quase desabei. Quero, admiti. E foi a primeira vez que pedi isso a alguém em muito tempo. Diego não sorriu, não fez graça, não transformou meu pedido em algo leve para fugir da profundidade dele. Apenas ficou. Encostamos perto do portão antigo e ele me conduziu com calma até um banco de pedra ao lado da calçada, meio escondido pelas árvores. Sentamos ali, próximos, em silêncio. Eu ainda sentia o coração acelerado, mas já não me sentia sozinha dentro do susto. Depois de alguns minutos, peguei o celular de novo. Havia 5 mensagens de Gustavo. Não abri. Apenas encarei a tela bloqueada por um instante, como se estivesse diante de uma escolha maior do que parecia. Diego percebeu. Você não deve nada a alguém que só reaparece para confundir sua paz, ele disse. Essa frase entrou em mim como luz em um quarto escuro, porque era exatamente isso. Gustavo não voltava para cuidar, voltava para confundir, para testar se ainda tinha espaço, para mexer no que já estava cicatrizando, e pela primeira vez eu me senti forte o bastante para não permitir. Desbloqueei o celular, respirei fundo e apaguei as mensagens sem ler. Meus dedos tremiam um pouco, mas eu fiz. Em seguida, bloqueei o número. Foi rápido, foi silencioso, mas por dentro pareceu gigantesco. Quando terminei, fiquei olhando para a tela escura por alguns segundos. Não senti euforia, não senti vingança, senti paz. Uma paz ainda pequena, ainda delicada, mas real. Diego observou meu rosto como se soubesse que alguma coisa importante tinha acabado de acontecer. Você conseguiu, disse. Voltei o olhar para ele. Eu achei que fosse mais difícil. Talvez tenha sido difícil, respondeu. Você só está mais pronta agora. A forma como ele disse isso me desmontou por dentro, porque ele não transformou meu gesto em espetáculo. Reconheceu a força dele com simplicidade, e eu precisava exatamente disso. Sem pensar demais, virei um pouco o corpo na direção de Diego. Obrigada por ficar. Ele me olhou com tanta firmeza e doçura ao mesmo tempo que meu peito aqueceu. Eu ficaria de qualquer jeito, respondeu. O ar entre nós mudou de novo. A dor ainda estava ali em algum lugar. O desconforto do passado ainda não tinha desaparecido por completo, mas agora havia outra coisa ocupando mais espaço. Uma sensação de abrigo, de escolha, de recomeço. Diego ergueu a mão devagar e tocou meu rosto mais uma vez, com aquele cuidado que parecia entender meu corpo e minha alma ao mesmo tempo. Eu fechei os olhos por um segundo, inclinando sem perceber o rosto em direção à palma dele. Olha para mim, Lara, ele disse. Abri os olhos. Você não está mais naquele lugar. A voz dele era baixa, firme, quente. Eu sei, sussurrei. E ninguém que te machucou tem o direito de tocar o que você está construindo agora. Meu coração bateu forte, forte demais. Porque naquele momento, eu entendi que Diego não estava falando só sobre Gustavo. Estava falando sobre mim. Sobre a mulher que eu estava tentando reconstruir, sobre a paz que eu começava a defender, sobre o sentimento novo que surgia entre nós dois e que, pela primeira vez, eu não queria sabotar por medo. O vento soprou mais leve, a noite parecia menos pesada. Sem pensar, levei minha mão até a dele, que ainda repousava no meu rosto, e a segurei ali por alguns segundos. Você me faz sentir segura, se confessei. A emoção que atravessou o olhar de Diego foi tão nítida que eu quase parei de respirar. Então deixa eu continuar fazendo isso, ele disse. E naquele instante, não havia mais espaço para fuga. Não total. Não completa. Talvez eu ainda tivesse medo. Talvez o passado ainda tentasse abrir portas que eu queria manter fechadas. Mas uma verdade já era impossível de negar.
Diego não tinha chegado à minha vida apenas para me encantar. Ele tinha chegado para me mostrar com calma e presença que amor de verdade não confunde, não diminui e não assusta. Amor de verdade ampara. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti vontade de acreditar que algo bonito podia começar justamente no lugar onde um dia eu achei que tudo em mim tinha terminado. Depois daquela noite em que bloqueei o número de Gustavo diante de Diego, alguma coisa dentro de mim mudou de forma silenciosa, mas definitiva. Não foi uma mudança barulhenta, dessas que a gente anuncia para si mesma, como se estivesse fechando um ciclo com grandes palavras. Foi mais simples do que isso. E talvez justamente por isso tenha sido tão profunda. Eu apenas senti que, pela primeira vez em muito tempo, tinha escolhido a mim mesma. E o mais bonito era saber que eu tinha feito isso sem me sentir sozinha. Diego me acompanhou até em casa naquela noite. O caminho foi tranquilo, quase quieto, mas não um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de presença. Eu ainda me sentia mexida por dentro, não só por causa do telefonema de Gustavo, mas pelo que aconteceu depois. Pela forma como Diego ficou. Pela maneira como ele não tentou me apressar, não tentou invadir minha dor nem se colocar acima dela. Ele apenas esteve ali, e estar às vezes vale mais do que qualquer promessa. Quando chegamos à frente do meu prédio, eu demorei a abrir a porta do carro. Não queria que aquela noite acabasse. Havia alguma coisa calma e quente entre nós. Uma intimidade nova, feita mais de verdade do que depressa. Diego desligou o motor, virou o rosto para mim e me observou por um instante. "Como você está?" perguntou. A pergunta era simples, mas vinha carregada de tudo o que tínhamos vivido nas últimas horas. Respirei fundo antes de responder. Melhor do que achei que estaria. Ele assentiu devagar, como se aquela resposta tivesse importância real. "Você foi muito corajosa hoje, Lara." Baixei os olhos por um instante. Eu não me sentia corajosa. Sentia apenas um cansaço enorme, como se tivesse travado uma luta interna que já vinha acontecendo há muito tempo. "Eu só cansei de deixar o passado encontrar meu caminho", murmurei. "Às vezes esse é o começo da coragem", ele respondeu. Eu queria dizer muitas coisas. Queria agradecer de novo. Queria confessar que a presença dele tinha mudado o rumo daquela noite. Queria admitir que, sem perceber, eu já estava me acostumando ao jeito como ele me olhava, ao som da voz dele, a segurança que eu sentia quando ele estava perto. Mas no lugar disso tudo, eu apenas sorri. Diego levou a mão devagar até o meu rosto e afastou uma mecha do meu cabelo. O toque foi suave, íntimo, quente. Meu corpo respondeu como já vinha respondendo toda vez que ele me tocava, com esse susto doce de quem sente demais e tenta não demonstrar tudo. "Descansa", ele disse com a voz baixa. "Amanhã eu quero saber se você acordou mais leve." Meu coração apertou de um jeito bonito. "Você sempre quer saber como eu acordo?" Perguntei, quase brincando. Ele sorriu de lado. "Se depender de mim, vou querer saber muitas coisas." A frase ficou no ar entre nós, simples e intensa. Senti vontade de beijá-lo naquele instante. Vontade real, clara. Não apenas pelo desejo que existia entre nós, mas porque beijá-lo parecia, de algum modo, uma continuação natural de tudo o que estava sendo construído. Mesmo assim, eu hesitei. Ainda havia em mim um cuidado, uma delicadeza com o tempo. E talvez Diego tenha percebido isso, porque ele apenas encostou a testa de leve na minha por um segundo e depois se afastou. "Boa noite, Lara." "Boa noite, Diego." Subi para o apartamento levando comigo mais do que a lembrança de uma noite intensa. Levei a sensação de ter sido cuidada sem perder a minha liberdade. E isso, para mim, era novo demais. Na manhã seguinte, acordei com o celular vibrando na cabeceira. Antes mesmo de abrir os olhos completamente, eu soube que era ele. Sorri sozinha, ainda deitada, como alguém que começa a reconhecer a felicidade em detalhes pequenos. "Bom dia, você acordou mais leve?" Fiquei alguns segundos olhando para a mensagem. A resposta era sim. Eu realmente tinha acordado mais leve. Não porque todos os meus medos tivessem desaparecido, nem porque o passado tivesse deixado de existir, mas porque eu já não sentia que precisava enfrentar tudo sozinha. Havia alguém na minha vida que me fazia querer dividir o peso das coisas. E isso era novo, bonito e um pouco assustador. "Bom dia", acordei, "e acho que a culpa também é sua." Ele respondeu quase na mesma hora. "Dessa culpa eu gosto." Ri sozinha antes de sair da cama. Fazia tempo que eu não começava o dia assim,
com leveza no peito e um sorriso involuntário no rosto. Passei pela sala, abri a janela e deixei o ar da manhã entrar. A cidade ainda estava despertando, e eu também. Só que pela primeira vez em muito tempo, não parecia um despertar cansado. Parecia começo. Ao longo dos dias seguintes, Diego foi entrando na minha rotina de uma forma bonita, sem invadir. Ele não apareceu com excessos, nem tentou ocupar todos os espaços da minha vida de uma vez. Foi chegando aos poucos com mensagens pela manhã, ligações curtas no fim do dia, convites simples para um café, uma caminhada, um jantar sem pressa. E eu fui permitindo. Com cuidado, sim, mas fui. Havia algo muito especial no modo como ele se fazia presente. Diego não se impunha, não transformava a atenção em sufoco. Ele sabia a medida exata entre estar perto e respeitar meu espaço, e isso me desarmava todos os dias um pouco mais. Numa quarta-feira à noite, depois de um dia particularmente pesado no trabalho, encontrei Diego em uma livraria pequena no centro. Tínhamos combinado de nos ver lá, mas eu cheguei atrasada, irritada e exausta. O dia tinha sido difícil. 2 reuniões ruins, um problema com um cliente, uma dor de cabeça insistente. Quando entrei, me sentindo sem energia até para sorrir, Diego já estava me esperando perto da sessão de literatura, com 2 cafés na mão. Trouxe sem açúcar, como você gosta, disse, me entregando um copo. Aquele gesto simples quase me emocionou. Você lembrou? Ele me olhou como se a resposta fosse óbvia. Eu presto atenção. Foi uma frase pequena, mas entrou fundo em mim, porque prestar atenção também é uma forma de carinho, e Diego fazia isso o tempo todo. Ele lembrava do jeito que eu gostava do café, da música que eu tinha citado uma vez, do nome da autora que eu amava, do horário em que eu costumava sair do trabalho mais cansada. Não eram grandes demonstrações, eram detalhes. E às vezes, são justamente os detalhes que convencem um coração ferido de que talvez ele possa confiar outra vez. Andamos pela livraria em silêncio por alguns minutos. Eu passeava os dedos pelas lombadas dos livros, ainda tentando desacelerar, enquanto Diego me acompanhava no ritmo que eu precisava. Em vez de puxar conversa imediatamente, ele esperou meu corpo relaxar, esperou meu semblante mudar, esperou eu voltar para mim. Esse tipo de sensibilidade me tocava demais. Paramos diante de uma estante de poesia, e eu sorri sem querer. Você me trouxe justamente para cá? Perguntei. Talvez, respondeu com um meio sorriso. Achei que você precisava de um lugar quieto hoje. Olhei para ele por alguns segundos. Havia tanta delicadeza naquele gesto que meu peito aqueceu. Como você sabe essas coisas? Diego deu de ombros. Eu olho para você. Essa resposta me fez engolir em seco, porque era exatamente isso. Ele me olhava, de verdade. Não o tipo de olhar que avalia ou deseja apenas. O tipo de olhar que percebe, que escuta antes mesmo da fala, que entende o que o corpo mostra quando a boca não consegue explicar. Sentamos em uma pequena área de leitura nos fundos da livraria, cercados por estantes altas e um silêncio confortável. O cheiro de livro, café e madeira deixava o ambiente ainda mais acolhedor. Apoiei a cabeça no encosto da poltrona e fechei os olhos por alguns segundos. Você quer falar sobre o seu dia? Diego perguntou. Não muito, respondi. Hoje eu só quero esquecer. Ele assentiu, sem insistir. Então vamos esquecer. E foi isso que fizemos. Falamos de coisas leves, de viagens que sonhávamos fazer, de comidas que lembravam infância, de manias bobas, de filmes antigos, de música ruim que por algum motivo continua boa na memória. Eu ri mais do que esperava. Ri com vontade, ri com o corpo leve. E percebi no meio daquela noite simples que Diego estava me devolvendo algo precioso, não apenas segurança, alegria. No fim da noite, quando saímos da livraria, a rua estava mais vazia e o ar mais fresco. Caminhamos até a praça próxima, onde algumas luzes amareladas deixavam o cenário bonito e tranquilo. Em certo momento, parei de andar. Diego também parou e virou para mim. O que foi? Eu respirei fundo. Eu estou com medo, confessei. Ele não pareceu surpreso, apenas ficou atento. De quê? Demorei um pouco para responder, porque a verdade às vezes pesa antes de sair, de me acostumar com você. A frase ficou entre nós com uma sinceridade que me deixou vulnerável, mas eu precisava dizê-la, porque era exatamente isso. Eu estava me acostumando à presença dele, à voz dele, ao jeito como ele cuidava sem me sufocar.
e se acostumar a algo bonito pode dar tanto medo quanto perder. Diego deu um passo mais perto. Lara, olha para mim. Olhei. Se você se acostumar comigo, eu vou fazer o possível para isso não virar dor. Meu coração disparou. Você não pode prometer isso. Não, ele respondeu, mas posso prometer intenção. Posso prometer verdade. Posso prometer que não vou brincar com o que você sente. Aquilo me atingiu de um jeito tão direto que eu senti os olhos arderem. Não porque estivesse triste, mas porque em um mundo cheio de relações apressadas e superficiais, encontrar alguém que falasse assim parecia quase irreal. Você faz parecer simples, sussurrei. Não é simples, ele disse. Só vale a pena. Meu peito se apertou com força. Eu dei mais um passo, diminuindo a distância entre nós. Diego ergueu a mão e tocou minha cintura de leve, como fez na primeira noite. Só que agora o toque tinha outro peso. Não era mais para evitar uma queda física. Era para segurar um momento inteiro, para me lembrar de onde tudo tinha começado, para dizer sem palavras que ele ainda estava ali. Minhas mãos subiram até os ombros dele. Nossos rostos ficaram perto outra vez, quentes, próximos, quase sem espaço. Eu podia sentir a respiração dele tocando minha pele. Mais uma vez ele esperou. E foi nessa espera, nesse cuidado constante, que eu percebi a verdade mais bonita de todas. O que estava nascendo entre nós não era apenas atração, nem apenas encanto. Era algo mais inteiro, mais maduro, mais profundo. Era sentimento. Sentimento de verdade. Daquele que chega sem pressa, mas quando se instala muda tudo. Naquela noite, quando minhas mãos tocaram os ombros de Diego e o corpo dele se aproximou do meu com aquela calma que já tinha se tornado marca entre nós, eu entendi que não dava mais para chamar aquilo de quase. Não era mais um sentimento em construção distante, nem uma vontade guardada em silêncio. Era real, estava entre nós. Quente, vivo, intenso. E pela primeira vez em muito tempo eu não quis recuar. Ficamos parados no meio da praça por alguns segundos, respirando o mesmo ar, dividindo a mesma expectativa. As luzes amareladas desenhavam sombras suaves no rosto dele, e eu conseguia ver, com clareza, a emoção contida no olhar que me observava. Diego não parecia apressado, também não parecia inseguro. Ele apenas me olhava como quem já sabia que aquele momento tinha peso, como quem entendia que certas coisas, quando finalmente acontecem, merecem respeito. Lara, ele disse com a voz baixa, quase rouca. Meu nome na boca dele percorreu meu corpo inteiro. Respondi, embora mal conseguisse organizar os próprios pensamentos. Diego levou uma das mãos ao meu rosto, devagar, com a ponta dos dedos roçando minha pele, como se ele quisesse me tocar, sem quebrar a delicadeza do instante. Fechei os olhos por um segundo, sentindo o calor da mão dele, a firmeza suave, o cuidado. Meu coração parecia grande demais dentro do peito. Se eu te beijar agora, ele disse, eu não vou conseguir fingir que isso é pequeno. Abri os olhos lentamente. A sinceridade dele me atravessou inteira, porque eu também não conseguiria fingir. Não depois de tudo o que já tínhamos construído entre olhares, pausas, conversas e silêncios cheios de presença. Não depois da forma como ele tinha me amparado. Não depois da forma como meu corpo reagia a cada toque dele. Não depois da maneira como meu coração, sem pedir licença, já tinha aprendido a esperar por Diego. Então não finge, sussurrei. Foi a única permissão que ele precisou. Diego se inclinou devagar, como se quisesse me dar tempo até no último segundo. E quando os lábios dele finalmente tocaram os meus, senti como se alguma coisa antiga dentro de mim se rompesse e, ao mesmo tempo, se curasse. O beijo começou suave, quase silencioso, mas carregado de uma emoção tão funda que meu corpo inteiro respondeu. Não era só desejo, embora houvesse desejo. Muito. Era também ternura. Era reconhecimento. Era como se meu coração, antes da minha razão, já conhecesse aquele beijo. Levei as mãos até a nuca dele, sentindo a textura do cabelo, a temperatura da pele, a respiração ficando mais intensa entre um movimento e outro. Diego segurou minha cintura com firmeza, a mesma cintura que ele tinha segurado naquela primeira noite para me impedir de cair. Só que agora o gesto tinha outro sentido. Não era mais um resgate, era um encontro. O beijo se aprofundou aos poucos, sem pressa, como tudo o que existia entre nós. Havia calor, sim, havia vontade. Havia aquele desejo bom que não precisa ser vulgar para ser forte. Mas o que mais me marcou foi a sensação de cuidado. Diego me beijava como quem me queria inteira,
E não apenas por um instante, como quem sentia tanto quanto eu, como quem não estava ali para provar nada, apenas para viver aquilo de verdade. Quando nos afastamos, ainda muito perto, eu mal conseguia abrir os olhos completamente. Minha testa encostou de leve na dele, e nós dois respiramos fundo, como se precisássemos de alguns segundos para voltar ao mundo. Eu pensei nesse beijo mais vezes do que deveria. Ele confessou ainda com a voz baixa. Sorri, sem conseguir esconder. Eu também. A mão dele subiu até meu cabelo, afastando alguns fios do meu rosto. O olhar que ele me deu em seguida era tão intenso, tão cheio de sentimento, que eu precisei engolir em seco. Você está bem? Perguntou. Ri baixinho, ainda meio sem fôlego. Se eu disser que não sei, você vai entender. Ele sorriu daquele jeito contido, bonito, que sempre parecia dizer mais do que mostrava. Vou. Ficamos ali por mais alguns minutos, abraçados sem necessidade de pressa, como se o mundo pudesse esperar. E naquele abraço, eu senti algo que me comoveu profundamente. Paz. Não aquela paz vazia de quem desiste de sentir para não sofrer. Era outra. A paz de quem encontra um lugar seguro dentro da presença de alguém. No caminho até meu prédio, fomos de mãos dadas. Um gesto simples, talvez até comum para muita gente, mas não para mim. Para mim, segurar a mão de alguém daquele jeito, com naturalidade, significava abrir espaço. Significava permitir que o sentimento deixasse de ser apenas interno e passasse a existir também no corpo, na rua, no caminho, no cotidiano. Chegando lá, paramos em frente à portaria, e nenhum dos dois parecia com vontade de encerrar a noite. Agora vai ser difícil me concentrar em qualquer outra coisa. Eu disse, meio brincando, meio séria. Diego olhou para mim com um brilho divertido nos olhos. Posso dizer exatamente a mesma coisa. Eu ri, e ele me puxou de leve pela cintura outra vez, me fazendo chegar mais perto. O gesto era delicado, mas o efeito em mim continuava forte. Havia algo em Diego que despertava meu corpo sem me desconectar da emoção. Pelo contrário, quanto mais ele me tocava, mais eu sentia que tudo aquilo estava ligado. O desejo, o carinho, a confiança, o cuidado. Nada vinha separado. Boa noite, Lara, ele murmurou. Boa noite, respondi, mas não me afastei. Ele percebeu. Você quer subir? Perguntou, mas sem insistência, sem segunda intenção apressada no tom. Era uma pergunta limpa, aberta, respeitosa. Eu hesitei por um instante. Queria prolongar aquela noite, continuar perto dele, ouvir mais um pouco da voz dele, me acostumar ainda mais com a presença dele. Mas também sabia que havia beleza em preservar aquele momento, em deixar que ele respirasse dentro de mim antes de dar mais um passo. Hoje não, respondi com sinceridade, mas não porque eu não queira. Diego assentiu, aproximando a testa da minha outra vez. Eu sei, e esse entendimento me fez gostar ainda mais dele. Subi para o apartamento com o corpo leve e o coração cheio. Assim que fechei a porta, encostei nela por alguns segundos e levei a mão aos lábios, quase sem perceber. O beijo dele ainda estava ali, não só na memória, na pele, na respiração, em algum lugar profundo que eu não sabia nomear, mas sabia sentir. Naquela noite dormi sorrindo. Nos dias que seguiram, tudo entre nós ganhou uma nova temperatura. Não uma temperatura apressada, mas íntima. Agora havia o beijo entre nós, e isso mudava a forma como nos olhávamos, como nos tocávamos, como silenciávamos um perto do outro. O sentimento já não era apenas sugerido. Ele tinha corpo, tinha voz, tinha presença. Diego continuou sendo o mesmo homem atento, tranquilo, firme. Mas depois do beijo, a intensidade que existia nele ficou ainda mais nítida. Em uma mensagem simples de bom dia, em um toque demorado na minha mão, em um olhar que parava um segundo a mais sobre mim. E eu, que por tanto tempo tinha me treinado para não depender de ninguém, comecei a desejar a rotina com ele. Na sexta-feira daquela mesma semana, ele me chamou para jantar. Não em um lugar sofisticado, nem em um ambiente cheio de formalidade. Escolheu um restaurante pequeno, com luz baixa, música suave e mesas discretas. Quando cheguei, Diego já estava lá. Se levantou para me receber, me beijou com calma no rosto, e o simples roçar dos lábios dele perto da minha pele já foi suficiente para me deixar consciente do meu próprio corpo. O jantar foi leve e bonito. Conversamos, rimos, dividimos sobremesa, trocamos pequenas histórias da infância, lembranças, medos, sonhos que quase nunca contamos a qualquer pessoa. E foi nessa parte da noite
que percebi algo novo no olhar de Diego. Havia mais do que desejo, mais do que admiração. Havia entrega. "Posso te perguntar uma coisa?" ele disse, mexendo devagar no copo de água. "Pode. Você está deixando eu entrar?" A pergunta me pegou desprevenida. Não porque eu não soubesse a resposta, mas porque ouvi-la em voz alta tornava tudo mais real. Fiquei alguns segundos em silêncio. "Estou", respondi. "Devagar, mas estou." Diego sustentou meu olhar com uma seriedade bonita. "Eu também", disse. Meu coração apertou. Não de medo, de emoção. Depois do jantar, caminhamos um pouco pela calçada tranquila da rua. A noite estava agradável, e eu me sentia tão bem ao lado dele que por alguns momentos esqueci completamente de qualquer dor antiga. Era como se Diego, sem prometer milagres, estivesse me devolvendo a possibilidade de viver o presente sem ser engolida pelo passado. Paramos perto do carro dele. Diego me puxou pela cintura e me beijou outra vez. Dessa vez o beijo veio com menos cautela e mais fome contida, como se a saudade já tivesse começado mesmo depois de poucos dias. Minhas mãos subiram até o peito dele, sentindo o tecido da camisa, a respiração mais forte, o calor crescente. Havia desejo, muito, mas ainda assim não havia pressa feia. Havia intensidade, da boa, da que aquece e emociona ao mesmo tempo. Quando o beijo terminou, eu fiquei olhando para ele sem dizer nada. Diego sorriu de leve. "O que foi?" "Você me desorganiza", confessei. "E isso é ruim?" Pensei por um segundo. "Com você não!" Os olhos dele se aprofundaram naquele instante e senti que havia algo sendo decidido em silêncio entre nós. Algo que ainda não tinha nome oficial, mas já tinha força suficiente para mudar os dois. Eu não sabia exatamente o que viria depois. Não sabia quais provas ainda nos esperavam. Não sabia se eu seria capaz de amar sem medo até o fim. Mas sabia de uma coisa com toda a clareza do mundo. Depois daquele beijo, já não existia volta. Porque há encontros que apenas passam. E há encontros que tocam a boca, atravessam o peito e ficam para sempre. Depois daquele segundo beijo, eu soube que já não estava apenas vivendo um momento bonito. Eu estava entrando em uma história que exigiria coragem. Não porque Diego me fizesse mal. Pelo contrário. O problema era justamente esse. Ele me fazia bem demais. E quando alguém nos faz bem no lugar exato onde já doeu muito, o coração se divide. Uma parte quer correr para o abraço. A outra quer recuar por medo de perder o que acabou de encontrar. Nos dias que seguiram, meu sentimento por Diego cresceu de um jeito calmo e inevitável. Não foi algo que explodiu de uma vez. Foi se espalhando. No café da manhã, quando eu via a mensagem dele desejando que meu dia fosse leve. No meio da tarde, quando ele aparecia com um áudio curto só para ouvir minha voz. No fim da noite, quando ele perguntava se eu tinha chegado em casa bem. Eram gestos simples, quase pequenos para quem vê de fora, mas enormes para quem passou muito tempo se sentindo emocionalmente sozinha. Eu estava me acostumando com ele, e pela primeira vez, esse costume não parecia uma ameaça, parecia casa. Em uma dessas noites, Diego me chamou para jantar no apartamento dele. Quando li a mensagem, meu coração acelerou na mesma hora. Não pelo convite em si, mas pelo significado. Até então, nossos encontros tinham acontecido em espaços públicos, em ruas tranquilas, cafeterias, praças, livrarias, restaurantes. Lugares onde o sentimento crescia cercado de mundo. Ir até a casa dele era diferente. Era permitir que a intimidade desse mais um passo. Passei boa parte do dia tentando agir normalmente, mas não consegui. No trabalho, li o mesmo e-mail 2 vezes sem entender. No almoço, mal senti o gosto da comida. Em casa, diante do guarda-roupa, troquei de roupa mais vezes do que gostaria de admitir. Não queria parecer produzida demais. Também não queria parecer indiferente. No fundo, eu sabia que não se tratava apenas de roupa. Era o nervosismo bonito de quem sente que algo importante está prestes a acontecer. Escolhi um vestido simples. Soltei o cabelo e usei um perfume leve. Quando cheguei ao prédio dele, parei alguns segundos antes de entrar. Respirei fundo. Meu reflexo no vidro da portaria mostrava uma mulher calma por fora e totalmente inquieta por dentro. Diego abriu a porta antes mesmo que eu tocasse a campainha, como se já estivesse me esperando ali há algum tempo. Quando me viu, sorriu daquele jeito contido e quente que mexia comigo sem esforço. "Você veio", ele disse. Sorri de volta. Eu disse que vinha. "Eu sei, mas ainda assim fiquei feliz quando te vi." Entrei tentando controlar o efeito que aquilo tinha em mim.
O apartamento era bonito, acolhedor, sem exageros. Tinha luz amarela, uma estante cheia de livros, quadros discretos nas paredes, uma música baixa tocando ao fundo. Havia cuidado no ambiente, e isso combinava com ele. Nada parecia montado para impressionar. Tudo parecia verdadeiro. Seu lugar é a sua cara, comentei olhando ao redor. Diego fechou a porta e se aproximou. Isso é bom ou perigoso? Os dois, respondi. Ele riu baixo. O jantar já estava quase pronto. O cheiro que vinha da cozinha era bom, e eu fiquei surpresa ao descobrir que ele tinha preparado tudo sozinho. Não era algo sofisticado demais, mas estava bonito, organizado, feito com carinho. Diego percebeu minha expressão. Não me olhe assim, disse divertido. Eu vou achar que acertei demais. E acertou, respondi. Faz tempo que ninguém prepara nada para mim. A frase saiu sem que eu planejasse, e o silêncio que veio depois não foi pesado. Foi apenas verdadeiro. Diego me olhou com mais profundidade, como fazia sempre que percebia alguma camada escondida nas minhas palavras. Então hoje eu queria que você se sentisse cuidada. Meu coração apertou com força. Jantamos conversando devagar, sem pressa alguma. Em alguns momentos, nossos joelhos se tocavam por baixo da mesa e cada contato parecia carregar uma eletricidade delicada. Falamos de coisas leves no começo, depois de lembranças mais profundas, de perdas, recomeços, escolhas difíceis. Com Diego, até as conversas mais simples tinham algum tipo de verdade dentro, e eu fui percebendo com uma clareza cada vez maior que não era apenas a presença dele que me prendia, era a forma como eu me sentia quando estava com ele. Eu me sentia vista. Depois do jantar, fomos para a sala com 2 taças de vinho. Sentei no sofá e Diego ficou ao meu lado, perto o suficiente para que eu sentisse o calor do corpo dele, mas sem tirar meu espaço. A música seguia baixa. A luz era suave. Lá fora, o mundo parecia distante. Ali dentro, tudo tinha um ritmo mais íntimo. Você está quieta, ele comentou virando o rosto para mim. Estou tentando guardar essa noite. Ele franziu a testa de leve, como se quisesse entender melhor. Guardar? Assenti. Tem noites que passam. E tem noites que a gente sente que vai lembrar por muito tempo. Diego ficou em silêncio por alguns segundos. Depois colocou a taça sobre a mesa e fez o mesmo com a minha, com calma. Eu também vou lembrar dessa, disse. O ar entre nós mudou. Não de repente. Não como um susto. Foi como se a emoção tivesse ficado mais densa, mais próxima, mais difícil de ignorar. Nossos olhares se encontraram, e eu senti aquela velha mistura de paz e vertigem. Diego ergueu a mão devagar e tocou meu rosto. Fechei os olhos por um instante, inclinando sem perceber a pele para a palma dele. Quando abri os olhos de novo, ele estava ainda mais perto. O que você está sentindo agora? Perguntou. A pergunta foi feita em voz baixa, quase como se só nós dois precisássemos ouvir. Respirei fundo. Tudo, respondi com sinceridade. Ele sorriu de leve, mas havia emoção naquele sorriso. Eu também. Foi Diego quem se inclinou primeiro dessa vez. O beijo começou lento, profundo, carregado da intimidade que vinha crescendo entre nós há dias. Havia desejo, muito mais nítido agora, mas também havia algo ainda mais forte. Ternura, entrega, cuidado. Minha mão subiu até a nuca dele, e a outra se apoiou no peito firme sob a camisa. Eu podia sentir o coração dele acelerado. Saber que ele também estava assim me desarmava completamente. Diego me beijava com intensidade, mas sem me apressar. Cada movimento parecia perguntar antes de avançar. Cada toque parecia me incluir e não me levar. Isso mexia comigo de um jeito profundo, porque me mostrava no corpo uma forma de carinho que eu quase não conheci. Uma forma em que o desejo não atropela a delicadeza. Quando o beijo se desfez, nossos rostos permaneceram próximos. Eu estava sem ar, com o peito subindo e descendo mais rápido, com a pele quente e os pensamentos embaralhados. Lara, ele murmurou. Meu nome naquela voz já era quase um toque. Diego segurou meu rosto com as 2 mãos, me olhando de um jeito que me deixou vulnerável por inteiro. Eu preciso te dizer uma coisa. Meu coração bateu forte. Diz. Ele demorou um segundo. Apenas um. Mas foi o suficiente para que eu sentisse o peso do que viria. Eu estou me apaixonando por você. O mundo ficou quieto. Não houve barulho de fora, nem música, nem movimento. Tudo parou dentro de mim quando ouvi aquelas palavras. Não porque eu não suspeitasse. Eu suspeitava. Sentia. Vivia isso junto com ele.
mas ouvir em voz alta é diferente, torna real, dá forma, coloca nome naquilo que até então respirava livre entre olhares e gestos. Meu primeiro impulso foi chorar. Não de tristeza, de emoção, de medo também, porque paixão declarada é um tipo de verdade que não permite muita fuga. E naquele instante, eu senti o tamanho exato do que estava vivendo. Diego percebeu meu silêncio e não recuou, mas também não pressionou. Eu não estou dizendo isso para te assustar, continuou, nem para te cobrar nada. Só não quero esconder o que está ficando grande demais aqui dentro. Levei a mão ao rosto dele devagar, sentindo a barba curta, a pele quente, a emoção contida naquele homem que até para se declarar, escolhia o caminho do respeito. Você não me assusta, sussurrei. Você me faz sentir. Os olhos dele se aprofundaram ainda mais. E isso é bom? Demorei um instante para responder, porque a verdade era grande. É lindo, eu disse, mas também dá medo. Diego fechou os olhos por um segundo, como se tivesse sentido o peso daquela sinceridade. Então vamos com medo mesmo, respondeu, mas vamos de verdade. As palavras dele tocaram fundo, porque era exatamente isso. Eu não precisava estar curada de tudo para amar, não precisava estar sem medo para seguir. Talvez coragem não fosse ausência de dor ou de insegurança. Talvez coragem fosse apenas decidir ficar, mesmo tremendo. Encostei minha testa na dele, como já tinha feito antes, mas dessa vez com outra consciência. Agora havia uma declaração entre nós. Havia uma verdade viva, dita, assumida. Eu também estou me apaixonando por você, Diego, confessei. Senti a respiração dele falhar de leve. As mãos que seguravam meu rosto ficaram mais firmes, mais quentes. De novo, ele pediu quase num sussurro. Sorri, emocionada. Eu estou me apaixonando por você. Diego me beijou outra vez. Mas dessa vez o beijo veio com algo a mais. Não só desejo, não só ternura. Veio com alívio, como se os dois, enfim, tivessem parado de esconder o que já era impossível negar. Mais tarde, quando a noite já estava funda e silenciosa, fiquei de pé perto da janela da sala, olhando as luzes da cidade lá embaixo. Diego se aproximou por trás, sem pressa, e pousou as mãos na minha cintura. Apoiei meu corpo no dele, sentindo um arrepio leve me atravessar. Ele não disse nada de imediato, apenas ficou ali respirando perto, me envolvendo de um jeito tão sereno que eu fechei os olhos. Em que você está pensando? Perguntou. Sorri de leve. Que o amor é bonito, respondi. Mas quando ele é de verdade, ele também pede coragem. Diego beijou de leve meu cabelo. Então eu fico com você na parte da coragem. Naquele instante, olhando a cidade e sentindo os braços dele ao meu redor, eu entendi que o amor entre nós tinha finalmente ganhado voz. E com voz, ele passou a pedir mais do que encanto. Passou a pedir escolha. Passou a pedir entrega. Passou a pedir coragem. Depois daquela noite no apartamento de Diego, em que nós dois finalmente colocamos em palavras o que já vinha crescendo em silêncio, eu saí de lá diferente. Não era apenas a alegria de ouvir que ele estava se apaixonando por mim. Também não era só a emoção de ter dito, com a voz trêmula e o coração aberto, que eu sentia o mesmo. Era algo mais profundo. Era a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha parado de lutar contra um sentimento bonito só porque ele vinha acompanhado de risco. Amar ainda me dava medo, mas já não era um medo que mandava em mim. Nos dias seguintes, tudo ao meu redor parecia mais vivo. O café da manhã tinha mais gosto. As músicas que tocavam no carro pareciam dizer mais. O céu, a rua, o vento no rosto, o barulho da cidade no fim da tarde, tudo parecia atravessado por uma leveza que eu já não lembrava como era sentir. Eu sorria sozinha em momentos bobos. Pensava em Diego no meio do trabalho. Pegava o celular várias vezes ao dia sem perceber, como se alguma parte de mim já soubesse que ele estaria ali, em uma mensagem, em um áudio, em uma presença simples e constante. E ele estava. Diego não mudou depois de se declarar. Não ficou excessivo, não se tornou apressado, não tentou transformar o que vivíamos em uma urgência. Pelo contrário, ele continuou sendo exatamente quem vinha sendo desde o começo, atento, presente, verdadeiro. E isso, para mim, valia muito mais do que qualquer grande gesto. Porque era fácil encantar no começo. Difícil era sustentar cuidado. Difícil era permanecer inteiro. E Diego permanecia. Em uma sexta-feira, ele me chamou para passar a tarde em um lugar fora da cidade. Não era uma viagem longa, apenas uma estrada curta até uma região mais tranquila, com muito verde,
um mirante bonito e uma pousada pequena onde serviam café e bolo no fim da tarde. Aceitei sem pensar muito. A ideia de estar com ele longe do barulho do mundo parecia exatamente o que eu precisava. Saímos no início da tarde. O céu estava claro, o vento entrava pela janela do carro e uma playlist tranquila tocava baixinho enquanto a paisagem mudava aos poucos. Diego dirigia com uma das mãos no volante e de vez em quando encostava a outra na minha. Era um gesto simples, quase automático, mas que mexia comigo todas as vezes. Havia algo profundamente íntimo em ser tocada por ele assim, no meio do caminho, no fluxo natural do tempo. Você está quietinha, ele comentou olhando para a estrada. Estou bem, respondi. Ele sorriu de lado. Dessa vez eu acredito. Ri baixinho. É sério, estou mesmo. E estava. Talvez porque ao lado dele eu estivesse aprendendo que paz não é ausência de intensidade. Às vezes, paz é justamente sentir muito sem precisar se defender o tempo todo. Chegamos ao lugar no meio da tarde. O mirante ficava no alto de uma colina, cercado por árvores e um silêncio bom, desses que abraçam. A vista era linda. Dava para ver a cidade ao longe, pequena, quase dissolvida na linha do horizonte. O vento era mais frio ali em cima, e o ar tinha cheiro de terra e mato. Caminhamos devagar pela trilha curta até o ponto mais alto, lado a lado, sem necessidade de falar o tempo todo. Com Diego, o silêncio nunca faltava. Ele sempre completava. Paramos perto de uma cerca de madeira, olhando a paisagem. Eu queria te trazer aqui, ele disse com a voz baixa, porque esse lugar me acalma, e eu gosto da ideia de dividir com você o que me faz bem. Virei o rosto para ele, sentindo o peito apertar de um jeito bonito. Você tem noção de como fala coisas que ficam em mim? Diego sorriu. Tenho, porque tudo o que você diz também fica. Fiquei olhando para ele por alguns segundos, vencida mais uma vez pela sinceridade daquele homem. Então me aproximei e encostei o rosto no ombro dele. Diego passou o braço pela minha cintura e me puxou para mais perto. Ficamos assim, vendo o horizonte em silêncio, e eu tive uma vontade súbita de guardar aquele instante para sempre. Talvez porque ele fosse simples. Talvez porque fosse real. Talvez porque, depois de tanto tempo sobrevivendo ao amor errado, eu finalmente estivesse vivendo o amor certo. Mais tarde, sentamos em uma mesa externa da pousada, onde serviram café fresco e um bolo de laranja ainda morno. O fim da tarde deixava tudo dourado, e a luz suave fazia Diego parecer ainda mais bonito. Eu o observava enquanto ele falava de um projeto novo do trabalho, do jeito animado com que descrevia ideias, das pausas que fazia para me incluir em tudo. Em algum momento, ele percebeu que eu estava olhando demais. O que foi? Perguntou divertido. Estou te vendo. Ei? E acho perigoso o quanto eu gosto disso. Ele riu baixo, mas havia emoção no olhar. Perigoso para quem? Para a mulher que passou muito tempo jurando que não precisava de ninguém. Diego apoiou os cotovelos na mesa, me olhando com profundidade. Talvez você nunca tenha precisado de qualquer pessoa. Só ainda não tinha encontrado alguém com quem valesse a pena dividir a vida. A frase me atingiu com força. Porque era isso. Eu nunca quis depender. Nunca quis me perder em alguém de novo. O que eu desejava, no fundo, sem admitir, era justamente outra coisa. Alguém com quem eu pudesse ser inteira sem desaparecer. Alguém com quem o amor não custasse a minha paz. E Diego estava me mostrando todos os dias que isso era possível. Depois do café, caminhamos mais um pouco até uma área de jardim atrás da pousada, onde havia bancos de madeira e um gramado amplo. O sol já começava a baixar, deixando o céu em tons de laranja e rosa. Parecia cena de filme, mas, ao contrário dos filmes, aquilo tinha cheiro, temperatura, toque. Tinha realidade, e isso tornava tudo ainda mais bonito. Sentamos em um banco afastado, rodeados pelo silêncio da natureza. Apoiei a cabeça no ombro de Diego e ele beijou meus cabelos com calma. Lara, disse depois de alguns minutos. Tem uma coisa que eu quero te perguntar. Levantei o rosto para olhá-lo. O tom dele tinha mudado. Estava mais sério, mais fundo. O que foi? Diego respirou devagar, como se organizasse por dentro o peso do que queria dizer. Você ainda sente que precisa fugir às vezes? A pergunta me pegou de surpresa, não pela dureza, mas pela precisão. Fiquei em silêncio por alguns instantes. O vento balançava as folhas acima de nós. O céu ficava mais bonito a cada minuto, e eu sabia que precisava responder com a mesma verdade que ele sempre me oferecia.
Às vezes sim, admiti. Não de você, de sentir tanto. Ele assentiu devagar. Eu imaginei. Mas está diferente agora, continuei. Antes o medo me fazia fechar tudo. Com você o medo ainda existe, mas não me convence mais a ir embora. Diego me olhou com tanta atenção que meu coração se apertou. Isso já é muito, ele disse. É, concordei. Porque você não me faz querer me proteger de você. Você me faz querer ficar mesmo quando eu tremo. Os olhos dele se encheram de uma emoção serena, funda, dessas que quase não precisam de fala. Então fica, murmurou. A forma simples como ele disse aquilo me desmontou. Não era uma ordem. Não era uma cobrança. Era um convite. Fica. Fica no sentimento. Fica no presente. Fica no que estamos construindo. Fica apesar do medo. Levei a mão ao rosto dele e o beijei com calma, sentindo mais uma vez o quanto nossos beijos carregavam não só desejo, mas verdade. Diego segurou minha cintura e me trouxe mais para perto, e por alguns segundos o mundo deixou de existir ao redor. Havia apenas nós dois, o som do vento, a luz baixa do entardecer e o amor ganhando forma onde antes havia apenas cautela. Quando o beijo terminou, fiquei olhando para ele sem dizer nada. Em que você está pensando? Perguntou. Sorri de leve. Que eu passei muito tempo associando amor à dor. A expressão dele ficou mais séria. E agora? Respirei fundo. Agora eu estou começando a entender que amar alguém certo não aperta a alma, não confunde, não humilha, não faz a gente se sentir menor. Diego segurou minha mão e entrelaçou os dedos nos meus. Não, disse. O amor certo faz a gente florescer. Senti os olhos arderem, porque aquela palavra era perfeita. Florescer. Era isso que estava acontecendo comigo. Devagar, sem espetáculo, sem promessas absurdas, mas real. Muito real. No caminho de volta, o céu já estava escuro, e as luzes da estrada passavam rápidas do lado de fora do carro. Eu estava mais silenciosa, mas era um silêncio cheio. Apoiei a cabeça no banco e fiquei olhando Diego dirigir, sentindo uma paz tão funda que quase dava medo de ser feliz assim. Foi então que o celular dele tocou. Diego olhou para a tela por um segundo, e eu percebi imediatamente a mudança no rosto dele. Não foi grande, foi pequena, mas suficiente. O maxilar ficou mais tenso, o olhar mudou. O silêncio dele ganhou peso. Você não vai atender? Perguntei. Ele apertou os dedos no volante antes de responder. Não agora. Senti uma inquietação leve nascer dentro de mim. É alguém importante? Diego demorou um pouco mais do que eu esperava. É uma situação que eu ainda ia te contar. Meu coração desacelerou, só para voltar a bater mais forte logo depois. Virei o rosto para ele, tentando entender. Que situação? Diego manteve os olhos na estrada por alguns segundos. O ar dentro do carro pareceu mudar. Então ele respirou fundo. Que naquele instante eu percebi que o amor entre nós era lindo, verdadeiro, profundo, mas como toda história real, também teria suas provas. Quando Diego disse com a voz mais baixa do que o normal que havia uma situação que ele ainda ia me contar, senti meu corpo ficar tenso no mesmo instante. Não foi desespero, também não foi raiva. Foi aquele velho reflexo de proteção, quase automático, que nasce quando a gente já sofreu antes e aprende a desconfiar até daquilo que parece bonito demais. Por alguns segundos, fiquei olhando para ele no banco do motorista, com as luzes da estrada passando rápidas sobre o rosto dele, tentando adivinhar o que poderia ser tão sério a ponto de mudar a expressão daquele homem que, até ali, tinha sido tão inteiro comigo. Diego continuou dirigindo por alguns instantes em silêncio. Eu podia ver que ele procurava a melhor maneira de falar, e esse cuidado já me dizia alguma coisa. Se ele estivesse escondendo por maldade, talvez falasse de qualquer jeito, talvez desviasse, talvez mentisse, mas não, havia peso nele. Havia preocupação real com a forma como aquilo chegaria até mim. Clara, ele começou mantendo os olhos na estrada. Eu queria ter te contado antes. Só não queria jogar isso em cima de você sem necessidade, principalmente quando ainda estávamos entendendo o que existia entre nós. Meu coração bateu mais forte. Ele respirou fundo. A ligação era da minha irmã. Esperei o resto. A minha mãe está doente há algum tempo. Fiquei em silêncio. A tensão que eu tinha sentido não desapareceu, mas mudou de forma. Não era uma revelação de traição, nem uma mentira sobre o presente. Era dor, era vida real. Era uma parte dele que eu ainda não conhecia. Virei mais o corpo na direção dele, sentindo meu peito apertar.
Doente como? Perguntei com cuidado. Diego demorou alguns segundos antes de responder. Ela está em tratamento há meses. No começo parecia uma coisa mais controlada. Depois surgiram complicações, idas ao hospital, exames, mudanças de rotina. Eu fiquei dividindo meu tempo entre trabalho, minha mãe, minha irmã e tudo o que precisava segurar. A voz dele não quebrou, mas eu senti o esforço para manter a firmeza. E de repente várias coisas começaram a fazer sentido. O jeito contido dele, o modo como parecia sempre carregar alguma camada de cansaço por trás da calma, a profundidade silenciosa. Não era apenas personalidade, era também luta. Por que você não me contou? Perguntei, mas sem dureza. Eu realmente queria entender. Diego apertou os dedos no volante. Porque eu estava com medo. A resposta me surpreendeu. Medo de quê? De te trazer problema. De te fazer entrar numa parte pesada da minha vida cedo demais. De parecer que eu estava te oferecendo sentimento com uma mão e peso demais com a outra. Meu peito doeu por ele. Porque naquele instante, eu entendi que Diego não tinha escondido aquilo por falta de verdade. Ele tinha tentado me proteger do excesso, do peso, talvez até da parte menos bonita da realidade dele. E isso, embora tivesse sido um erro, nascia de um cuidado. Você acha que isso me faria querer ir embora? Perguntei quase num sussurro. Ele finalmente olhou para mim por um segundo, e o que vi no rosto dele me desmontou. Cansaço, afeto, medo, esperança. Eu acho que quando a gente gosta muito de alguém, qualquer possibilidade de perder essa pessoa assusta. Meus olhos arderam, porque eu conhecia aquilo, conhecia profundamente. Também tinha medo. Também vinha tentando amar sem deixar o pavor de perder e estragar tudo. Também estava aprendendo a não fugir no primeiro sinal de vulnerabilidade. Diego estacionou o carro em uma rua tranquila, perto do meu prédio, e desligou o motor. O silêncio que ficou dentro do carro era cheio, mas não pesado. Virei completamente para ele, e agora não havia mais estrada, nem movimento, nem distração. Apenas nós dois e a verdade. Olha para mim, eu disse. Diego obedeceu. Você não me perdeu por me contar isso. A emoção no rosto dele foi imediata, ainda que contida. Não? Não, repeti. Eu só queria que você tivesse confiado em mim antes. Ele baixou os olhos por um instante. Você tem razão. A honestidade dele mais uma vez me venceu. Levei a mão ao rosto dele e o obriguei com delicadeza a me olhar de novo. Eu não quero uma história bonita só quando tudo está leve, Diego. Eu quero verdade. Quero o que é real. Quero saber quem você é também nas partes difíceis. A respiração dele mudou, mais funda, mais emocionada. Lara, e se eu estou aqui é porque escolhi ficar. Foi como se alguma coisa finalmente se soltasse dentro dele. Diego fechou os olhos por um segundo, encostando de leve a testa na minha mão. Eu não sabia o quanto precisava ouvir isso, confessou. Meu coração apertou forte, forte demais. Sem pensar muito, me inclinei e abracei Diego. Abracei de verdade com os dois braços ao redor dele, sentindo o corpo dele responder com uma força silenciosa, quase como alguém que se permite descansar só por um instante depois de sustentar muito peso por tempo demais. Ele me segurou firme, o rosto escondido entre meu pescoço e meu ombro, e eu entendi que amor também era isso. Não apenas beijo, arrepio e encanto. Amor era abrigo, era permanência, era coragem dividida. Ficamos assim por alguns segundos longos, até Diego se afastar só o suficiente para me olhar. Minha mãe vai fazer um novo exame esta semana, ele disse. Minha irmã está muito abalada, e eu tenho tentado ser forte para todo mundo. Você não precisa ser forte sozinho, respondi. Ele me olhou como se aquela frase tivesse aberto uma porta dentro dele. Naquela noite, subi para o apartamento sabendo que nossa história tinha atravessado uma fronteira importante. Não era mais só o amor nascendo em dias bonitos. Era o amor aprendendo a ficar de pé também quando a vida apertava. E isso, por mais desafiador que fosse, me fez sentir ainda mais certa do que sentia por Diego. Nos dias seguintes estive mais perto dele do que nunca. Não invadi, não tentei ocupar espaços que ainda eram da família dele, mas estive ali, mandando mensagem cedo, perguntando se ele tinha comido, passando na cafeteria que ele gostava e levando café para o hospital, esperando do lado de fora quando precisava esperar, ouvindo quando ele queria falar, silenciando quando ele só precisava respirar. E Diego foi me deixando entrar. Conheci a irmã dele, Marina, em um desses dias no hospital,
Ela tinha os olhos parecidos com os dele e um jeito cansado, mas doce. Me recebeu com carinho imediato, e isso me tocou. Conheci também a mãe dele, Dona Teresa, alguns dias depois, quando ela estava mais disposta. Era uma mulher serena, de olhar bondoso, com aquele tipo de presença que acolhe rápido. Mesmo fragilizada, sorriu para mim com gentileza, como se já soubesse o quanto o filho falava de mim, ainda que não dissesse tudo. Então você é a Lara, ela disse segurando minha mão. Diego ao meu lado sorriu sem graça. Sou eu, respondi emocionada. Dona Teresa apertou minha mão com delicadeza. Meu filho sorri diferente desde que você apareceu. Aquilo entrou em mim como luz. Olhei para Diego, que desviou o olhar por um instante claramente tocado. E foi ali, naquele quarto de hospital, no meio de um contexto difícil, que senti uma certeza muito profunda. O amor que estava crescendo entre nós não era um amor frágil. Não era feito só de momentos bonitos. Era um amor capaz de atravessar o peso sem perder a ternura. Os dias continuaram intensos, mas algo bom começou a acontecer. O novo exame de Dona Teresa trouxe uma resposta melhor do que todos esperavam. Ainda havia tratamento, ainda havia cuidado, ainda havia um caminho pela frente, mas o quadro era mais promissor. A tensão que tinha se instalado aos poucos começou a ceder. Marina chorou de alívio. Diego fechou os olhos e respirou como se tirasse um peso imenso das costas. E eu, ao ver aquela cena, senti o coração transbordar. Naquela mesma semana, Diego me chamou para sair depois de visitar a mãe. Não fomos a nenhum lugar sofisticado. Apenas caminhamos até uma praça tranquila, daquelas que já pareciam fazer parte da nossa história. O céu estava limpo, a noite agradável, e o ar tinha aquele cheiro de começo depois da chuva. Paramos perto de um banco, e Diego segurou minhas duas mãos. Eu queria te dizer uma coisa olhando para você, e sem nenhuma pressa em volta, falou. Meu coração acelerou. Pode dizer. Ele respirou fundo, mas dessa vez o peso no rosto era outro. Não era medo, era emoção. Eu me apaixonei por você no instante em que te segurei para não cair, mas foi ficando maior cada vez que você escolheu ficar. Quando você confiou em mim, quando me deixou entrar, quando ficou do meu lado agora, na parte difícil. Eu nunca vou esquecer isso. Senti os olhos se encherem de lágrimas. Diego. Ele apertou minhas mãos com mais firmeza. Eu não quero só viver uma história bonita com você. Eu quero viver a vida com você, com verdade, com cuidado, com presença, com tudo o que vier. Meu coração já não batia. Ele quase implorava. Você está me pedindo o que exatamente? Perguntei, sorrindo entre lágrimas. Diego deu aquele meio sorriso bonito que eu já conhecia. Estou te pedindo para deixar de ser quase, para ser minha de verdade, e para me deixar ser seu também. Não era um pedido teatral. Não havia joias, nem joelhos no chão, nem espetáculo. Havia algo muito melhor. Havia essência. Havia escolha. Havia amor limpo. E eu sabia a resposta muito antes de abrir a boca. Sim, disse chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Sim, Diego, sim. Ele me puxou para um abraço tão forte e tão cheio de emoção que por um instante senti como se o mundo inteiro tivesse finalmente encontrado o lugar certo. Então veio o beijo. Intenso, profundo, doce, carregado de tudo o que tínhamos atravessado até ali. O primeiro toque na cintura, a chuva, o medo, o passado, os silêncios, os quase beijos, a coragem, a dor dividida, a alegria encontrada. Tudo estava naquele beijo. Alguns meses depois, já não éramos mais uma promessa. Éramos realidade. Dona Teresa seguia em recuperação, mais forte a cada semana. Marina estava mais leve. Diego continuava me olhando como se ainda me visse pela primeira vez. E eu continuava sentindo cada vez com mais certeza que amar o homem certo não diminui a mulher, não a apaga, não a confunde. O amor certo faz a gente florescer até nas partes que a dor quase secou. Numa noite chuvosa, dessas que parecem fechar ciclos sem avisar, estávamos juntos na varanda do apartamento dele. Eu estava encostada no peito de Diego e ele tinha os braços ao redor da minha cintura, exatamente ali, no lugar onde tudo começou. É engraçado, murmurei, olhando a chuva cair. O quê? Ele perguntou. Pensar que um dia eu quase caí. Diego riu baixo, beijando meus cabelos. E eu tive sorte de estar perto. Virei o rosto para encará-lo. Não, eu tive sorte. Ele negou com a cabeça, me olhando com aquela profundidade serena que sempre me desmontava. Nós tivemos. Sorri, e era um sorriso inteiro.
desses que não escondem dor atrás de prudência. Um sorriso de mulher amada, de mulher segura, de mulher que finalmente tinha encontrado um amor que não pedia que ela se perdesse para existir. Encostei minha testa na dele. Eu te amo, sussurrou. Diego fechou os olhos por um segundo, como se ainda sentisse a força dessas palavras, mesmo já as ouvindo com frequência. Eu te amo, Lara, respondeu. Desde aquele primeiro toque e cada dia mais. A chuva seguiu caindo lá fora, mas dentro de nós já não havia tempestade. Seu amor, amor bonito, amor maduro, amor inteiro. Amor que chegou como acaso, ficou como abrigo e se transformou com o tempo na história mais feliz que o meu coração já viveu. Se essa história mexeu com você, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar vivendo emoções assim comigo. Deixe um comentário e compartilhe esta história com alguém que precise de inspiração. E me diz com sinceridade, se fosse você na minha história, teria feito diferente ou teria acreditado nesse amor também?